chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Interior, muito bem, grande abraço, boa noite para você que tá ligado aqui no Futebol Interior Valinhos FM, seja muito bem-vindo, tamo junto pra Ponte Preta e Corinthians, é a 10ª rodada do Campeonato Paulista 2024 e não é que a Macaca tá ganhando o jogo? 1-0, a gente... Claro, entrando com bola rolando porque estávamos na transmissão do jogo do Guarani com o Gustavo Marques, o Albert Cavalcante também. O Tolentino, o Guarani empatou com o São Paulo. Agora é Ponte Preta e Corinthians. Corinthians e Ponte Preta, jogo que você acompanha comigo, Marcelo Corsato, Carlos Corsato. E hoje a gente tem um convidado especial, ilustre, o Piá, que honrou o manto Ponte Pretano, jogou pelo Corinthians também, mas como hoje ele está numa transmissão Ponte Pretana, a gente vai puxar mais pro lado da Macaca, mas sempre respeitando o adversário, como a gente sempre faz. A Ponte tem escanteio, bola pra dentro da grande área. O Elvis bateu, a bola voltou, sobrou pro Igor Inocêncio, bateu pro gol, não tava valendo mais nada. Posição de impedimento. A Macaca jogando com a camisa que eu tô aqui hoje, ó. Uniforme com a camisa, meias na cor preta, calção branco, a camisa com a faixa preta, a faixa branca no peito. O Corinthians jogando com o seu uniforme, camisa e meias brancas, o calção preto. Comigo, Carlos Corsato e o Piá. Eu vou chamar você primeiro, Carlos, para você passar pra gente a escalação da Ponte do Corinthians, mas naquele modelo, rapidinho, modelo Fórmula 1. Grande abraço, Carlos, boa noite. Valeu, Corsato, grande abraço para você, boa noite, que prazer estar ao lado do Piá aqui. A Ponte que já vence o jogo com gol do Iago Dias, Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Luiz Aquim. Ele sentiu, na sexta-feira não joga, Castro e Gabriel Risso, Leonaldo, Ramon Carvalho, Elvis, Gé e Iago Dias. O Corinthians de Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo, Raniel, Maicon e Garro, Wesley e Romero, Antônio Oliveira. É o treinador, o árbitro do jogo, é o Matheus Delgado, Candansan, Corsato. É isso, e aqui vem Corinthians, campo de ataque, bola lá pelo lado esquerdo, a bola com o Wesley, que está sendo monitorado por vários times da Europa. O Corinthians é uma fábrica de fazer jogador, hein? Bola com Félix Torres, tocou pro capitão Fagner, entrada da grande área, vem a batida pro gol, passa, vai embora. 16 do Timão do Povo, quem bateu essa bola aí? É, rapaz, foi o jogador do Corinthians, Rodrigo Garro, bom jogador, uma das contratações do Corinthians para a temporada em que ele tá pedindo desvio. Matheus Silva tava na bola, a bola passou por debaixo das pernas do Matheus Silva, o Pedro Rocha foi para ela passou perto do gol. Pra mim não teve desvio não, né, Carlos? Teve não, hein? Em câmera lenta ali, parece que não, né? Claro, os caras vão fazer pressão na Arena Corinthians, o bicho pega por lá, mas parece que não. A Ponte já vence pelo placar de 1-0, gol do Iago Dias, Marcelo. E eu vou dar a honra pra você, que é o nosso coordenador, de chamar pela primeira vez o nosso convidado especial no jogo de hoje, Carlos. Grande Piá, uma das lendas que já vestiu aí a camisa da Ponte Preta. Torcida da Ponte adora o Piá, como nós também, né, Marcelo? Lógico. Rapaz, eu falei uma vez isso pro Jacozinho e vou falar pro Piá também. Eu jamais imaginei poder falar com o meu ídolo. Fala, Piá, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão. Como é que você tá, meu querido? Grande abraço, boa noite. Boa noite, né? Primeiramente, um grande prazer, né? Estar fazendo parte junto com vocês aqui, né, de uma partida dessa, do tamanho da importância dessa e melhor ainda aí, nossa Ponte Preta saindo com 1-0, né, Corsato? Isso, show de bola, Macaca vencendo o jogo. Daqui a pouco a gente vai falar mais com o Piá que conhece muito da bola. O Piá vai ser meio que nosso comentarista hoje aqui e a gente vai falar um pouquinho aí da carreira do Piá com a camisa da Macaca, Marcelo. E o melhor é que a Ponte já vence o jogo pelo placar de 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Muito bem, já pintou cartão amarelo aí pro jogador do Corinthians, Michael. hein? Michael, Responde, hein? Deixa eu tirar o meu cartão do bolso, velho, que aqui o narrador tem cartão também, ó. Toma, cartão pro Michael. Ex-Ponte Preta, primeiro cartão camisa do 7. jogo, camisa 7 da equipe do Corinthians, jogador, portanto, amarelado. A nossa audiência, você que tá nas redes sociais, YouTube, no Facebook, eu vou ficar no YouTube, o Carlos hoje no Facebook, pode ser, Carlos? Você quer mudar? Cara, você tá mais fácil ali pro Facebook, né? Então, você. eu fico no Facebook? Isso, você fica no então Facebook. Eu fico no Facebook, eu
eu fico no Facebook e, é claro, você pode mandar mensagem Futebol Interior. Agradecendo a rapaziada da Valinhos FM, ao diretor de programação Ismael Neto, ao presidente Wagner Faneco, a equipe técnica da Maila Siqueira, do Gustavo Baldezin e, é claro, os nossos diretores, o Elcio Paiola e o doutor Arthur Eugênio Matias. E o Pedro Lino tá lá no palco do jogo, daqui a pouco eu vou falar com o Pedro. Bola pra ponte dentro da grande área, eu toque de cabeça, passa, vai embora. Matheus Silva desviou de cabeça, a bola passou, foi embora. Hora que eu tiver o Pedro, já posso chamar o Pedro, ô Felipe? Muito bem, Felipe Marques, jornada dupla, ele que estava com os loucos da jornada do Guarani, Gustavo e Albert Cavalcante, Tolentino, sufoco, empatou o Guarani, e agora vamos falar com o nosso presidente, ele não perde nunca a majestade, já vi ele na TV, estava lá atrás do gol nesse primeiro tempo, onde é defendido pelo goleiro do Corinthians, o Carlos Miguel. Deixa eu ver esse lance aqui, já eu chamo ele, bola pro Garro, tocou na frente, melhor pro time da Ponte. Pedro Lino, meu presidente, grande abraço, seja bem-vindo. Boa noite pra você, Pedro. Boa noite, Corsato, boa noite, Piá, boa noite, amigos da transmissão entre Ponte Preta e Corinthians. Tô aqui atrás do gol, a Macaca vai vencendo o Corinthians por 1-0 na Neoquímica Arena. A Macaca vem jogando bem desde o começo do primeiro tempo. Vamos ver como vem, vamos ver como vem o time, né, no decorrer desse primeiro tempo e no segundo tempo. O João Brigatti no técnico, na beira técnica, tá bem movimentado, tá bem nervoso. Segue 1-0, segue com você, Corsato. Beleza, então é o seguinte, Pedro, o ataque da Ponte Preta é teu, o Carlos vai ficar com o ataque do Corinthians, então a gente vai fazer assim, durante a jornada, o Pedro que tá lá na Neoquímica Arena, a Ponte Preta tá no ataque, bola pra dentro da grande área, pro Iago Dias, posição legal, subiu a bola, voltou, sobrou com o Félix Torres, mas os caras demoram pra marcar o impedimento, hein? Os caras demoram pra marcar o impedimento, tá parado o jogo. Ô, Pedro. Impedimento, posse de bola pro time do Corinthians. Fala, Pedro Lino. Pedro Lino, conta pra gente como é que foi o gol do Iago Dias a 6 minutos do primeiro tempo, Pedro. O escanteio, né? Uma falta. Não vi direito quem cabeceou. O Carlos Augusto, goleiro, defendeu. O Iago Dias cabeceou. Inclusive, eu estava com o Iago Dias na sexta-feira. Ele estava cortando o cabelo no mesmo lugar. E ele falou: eu vou fazer um gol. Tá aí, Corsato, dito e feito. Ponte Preta 1-0 com gol de Iago Dias. Ah, se ele não vai cortar o cabelo na onde o Pedro Lino corta, ele não ia fazer esse gol. Não ia. O Wesley dominou pra cima da marcação. Olha quem tá marcando ali, é o Castro. A bola voltou, sobrou. Veio a batida pro gol. Volta na zaga da Ponte Preta, mas sobrou pro Corinthians. Lado esquerdo, vem cruzamento no banco do gol. Afasta a zaga da Ponte, tira. Bola sobra com o capitão Elvis, tocou pra Leonaldi. Leonaldi soltou na frente pro Jeff. Foi falta, hein? E o árbitro deu falta pro Corinthians. O árbitro deu falta pro Corinthians. Ô Piá, quando o time do interior vai jogar contra o time da capital, você que já vestiu as duas camisas, eu vi ontem o técnico do Palmeiras reclamando que os caras jogam mais, que os caras se esforçam mais. Tem isso mesmo ou não? Todo jogo o cara entra igual pra jogar, pra disputar qualquer jogo contra qualquer adversário. Hoje, por exemplo, a Ponte joga contra o Corinthians na Neoquímica. Olha, isso é normal, né? O jogador ele tem que estar sempre ligado para jogar qualquer jogo, mas não tem como. Sempre quando você pega uma equipe grande, uma equipe de tradição, principalmente quando joga na casa do adversário, a motivação, a vontade, a disposição é sempre maior. Então, com certeza, os clubes pequenos, quando vão jogar com um time grande, pode ter certeza, ele vai com uma vontade muito maior. Esse Piá, nosso convidado hoje vai estar falando direto aqui na transmissão, vai estar conversando com você, torcedor da Ponte Preta, com o torcedor do Corinthians também, porque ele vestiu a camisa do Corinthians. Chamou, falou, Pedro. Arena do Corinthians, Arena de Itaquera aqui, né? A Neoquímica Arena cheia, mas então, tem lugares vazios. Tem 19 minutos do primeiro tempo e a torcida do Corinthians não para de cantar. Tá certo, a torcida do Corinthians, ela faz barulho em qualquer lugar. Posta de bola pro time da Ponte Preta aqui no campo de defesa, Leonaldi, ele domina, bola pinga, ele solta a bola pela direita para Igor Inocêncio, jogou a bola na frente, era pro Gé, a bola ficou aqui pelo lado esquerdo, pro time do Corinthians, para Hugo que não tá agradando muito o Corinthians não, que tá buscando, tentando um outro lateral esquerdo, bola pra Ranieri dominou, solta a bola pra Garro dá de primeira com a perna canhota, soltou a bola pra Félix Torres passa a metade do gramado pela meia direita, marcação, olha de longe, observa o Elvis, o Iago Dias também, bola pro Garro, enfiou na grande área pro Yuri Alberto, sobe com ele a zaga da Ponte Preta, Nilson Júnior tira, bola voltou, sobrou pra Ponte, opa,
Ramon, pegaram o Ramon, o jogo tá parado, falta, posse de bola pro time da Ponte. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 20 minutos passados, primeiro tempo de jogo, é Campeonato Paulista, 10ª rodada, Neoquímica Arena. O placar Futebol Interior, Valinhos FM aponta. Macaca tá na frente, Iago Dias foi pra rede. Ponte Preta tem 1, Corinthians não tem nada, o Corsato mais feio. 10ª rodada, Campeonato Paulista, ontem Novo Horizontino 1, Água Santa 0, Ituano 0, Bragantino 1, Santo André e Inter de Limeira empataram 0-0, Palmeiras venceu o Mirassol 3-1. Hoje mais cedo, Santos 2, São Bernardo 1, Botafogo 2, Portuguesa 1, Guarani São Paulo 1-1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca, mas é o Corinthians que vem pro campo de ataque, bola pro Romero, bateu pro gol, subiu, foi embora. Subiu, foi embora, essa bola foi lá no Morumbi. Tiro de meta pra Ponte, Carlos. Você não conhece São Paulo, você não sabe pra que lado, Nem tá sei ligado? pra que lado Você ainda tá foi. lá em Itaquera, o Piá conhece melhor, que tá lá em Itaquera isso aí. O Morumbi é bem longe de Itaquera. Foi longe, não foi? Não, foi lá na torcida lá do E eu espero do que ele Corinthians, faça assim o jogo que ele todo. continue chutando desse jeito, né? Ô Piá, você jogou no Corinthians, a pressão lá é muito forte, Piá? Muito, muito. É uma torcida que ela incentiva o jogo todo, mas quando o resultado não vem, ela cobra e cobra muito forte. E a situação que o Corinthians se encontra hoje no Campeonato Paulista, eles ficando fora da classificação, você pode ter certeza que a cobrança lá tá muito grande. Mas você gostava um pouquinho de pressão, né? Cara, eu sempre gostei, fui muito tranquilo nesse respeito aí. Eu acho que o jogador que quer ser jogador de verdade, ele tem que saber jogar com sob pressão. O feijão cozinha na pressão, né, o Piá? Que é mais pressão que aqui dentro da nossa casa. Pois é, o Piá, por torcedor da Ponte, só para lembrar, foi a maior contratação da Ponte Preta de todos os tempos. Do Santos pra Ponte Pra Preta, Ponte né? Preta. Na época, 1 milhão de reais. $1 milhão de dólares. Não foi reais. Não foi Dólares. Dólares. Você não Meu sabe nada. pai. Ó, para de ir contra o que eu falo. Meu 1 milhão pai. de dólares. Ô, Piá, a gente briga aqui, viu? É porque ele só fala borracha, Piá. Posse de bola pro time do Corinthians. Sai ali o capitão do Corinthians, Fagner, da ponta pro meio. Soltou a bola no meio pra Michael. Já vestiu a camisa da Ponte. Solta a bola do lado esquerdo. Bola pra Wesley. Puxou pra perna direita. Bateu pro gol. Desviou na zaga. Vai embora. É isso, tem que marcar. Tem que marcar porque o Corinthians é perigoso e quer um empate, Carlos. Faz pressão. Escanteio pro Corinthians, lado esquerdo. O Garro vem para fazer a cobrança do escanteio. A zaga da Ponte hoje que não tem o Luiz o Raquim, boliviano, capitão da seleção da Bolívia, sentiu no treinamento da última sexta-feira. Escanteio pros homens, Corsato. Vem Corinthians, vai pra bola. Garro autorizado, perna canhota, chuveirou na boca do gol. Toque de cabeça, ela vai embora. Tem que Papai marcar. amado. Tem que marcar. O Gustavo Henrique é bom nessa jogada, cara. Jesus, eu vi essa bola lá dentro. E a Ponte Preta tem essa dificuldade aí nas bolas aéreas. E quase gol do Corinthians. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você vai mandando mensagem pra gente aqui no YouTube, no Facebook. Eu ainda confesso que não consegui entrar no Facebook, mas eu chego lá. Uma coisa de cada vez. Eu já passei dos 50. Então vai no YouTube que Então, entra no Facebook. Vai devagar, devagarinho, Vai no devagarinho. Ó, lá no YouTube tem a enquete, quem vence o jogo. Deixa eu deixar meu voto aqui, ó. Ponte Preta, por enquanto, temos 69% de votos para Ponte Preta vencer o jogo. Chofer da Praça, Vivi Ponte Pretana, boa noite, cheguei meninos. Francisco Ribeiro, Triunfo Paraíba, quero a virada do Corinthians, torcedor do Corinthians, tamo junto também. João Godoy, bora lá Macaquinha. Adriano César, Grande Corsato, um abraço Carlão, um abraço Marcelo, Adriano Rezende com amor, alegria, torcendo pra Macaca, tamo junto. A Ângela Almeida, meu filhão. Um beijão no Piá, ídolo da Ponte. Edson Cláudio, salve guerreiro. Renata Dalgalo, boa noite amigos, excelente transmissão. Edson Cláudio, boa noite. Deixa eu ver esse lance aqui, se o árbitro vai marcar alguma coisa, hein. Bola do Wesley ali, eu tô vendo o replay, tá gente? É que eu tava com a cabeça baixa. Não, a bola bateu por último no jogador do Corinthians. Não, ele deu Escanteio. toque pro Corinthians, da Ponte. Terceiro Errou. escanteio do jogo, segundo escanteio pro Corinthians. Eu também achei. Bola pra dentro da grande área, mais uma que os caras ganham. Ô, Piá, como é que faz pra consertar esse defeito de um time que não consegue ganhar a bola aérea? A Ponte, desde o começo do campeonato, geralmente toma gol de bola aérea. É um pandemônio na defesa. Como é que faz pra consertar? Cada um pega um, zagueirado tem que ficar mais esperto, o goleiro tem que orientar mais. O que tem que fazer, hein, Piá? Olha, eu venho acompanhando isso também, a gente vem vendo essa dificuldade que a Ponte vem encontrando dessa bola parada.
E na época que a gente jogava, né, numa época completamente diferente de hoje, hoje é tudo linha, hoje é tudo, né, uma forma completamente diferente. Então, eles marcam por setor, marcam por... cada um posiciona num lugar. Na minha época, quando a gente pegava um jogador como o Gustavo Henrique, que é muito alto e muito fora do cabeceio, a gente já destinava alguém. Porque quando você fica perto do jogador, você marca ele, mesmo que você não suba com ele, você evita ele de cabecear tranquilo. Eu acho que uma coisa que a Ponte tem que fazer é mudar essa forma, ver uma forma individual de marcar o jogador, fica melhor do que ficar por setor. Amarelo. Pra quem? O Gé, centroavante da Ponte, ele deixou o cotovelo pra cima do Ranieri. E deixou mesmo. Infelizmente o Gé tomou cartão amarelo. Eu vou dar uma olhada aqui nas minhas marcações, mas o Gé parece que tá suspenso, hein? Parece que não joga no próximo jogo. Deixa eu ver esse lance. Romero, lado direito, cruzou na boca do gol. Chega Risso. O argentino é incansável, hein? O argentino é incansável. Chegou, fez o corte, escanteio, mas aí é aquele pandemônio na grande área, Carlos. Escanteio. Agora pelo lado direito, vem pra bola, Garro de novo, Corsato. Garro, jogou essa bola dentro da grande área, a bola pererecou pra lá, pra cá. Saiu o goleiro, a bola voltou, sobrou. A batida do Gustavo Henrique, bate na zaga. Bate na zaga. O Piá falou o negócio de encostar aí no jogador e eu falei isso na Hora da Macaca, que a gente apresenta toda segunda-feira no YouTube, Hora da Macaca. Ih, foi falta no goleiro da Ponte. O árbitro não deu, segue o jogo, tá valendo, juizão. A bola subiu, desceu, caiu dentro da grande área. Igor Inocêncio tirou. Cara, por que não marca logo a falta? Todo mundo viu que foi falta. Todo mundo viu que foi falta. O árbitro demorou uma eternidade pra marcar a falta em cima do Pedrão. Eu vi, pra mim já tinha que ter marcado a falta, Carlos. E pra você? Ah lá, o cara falta, só vai no jogador. Falta. Só vai no goleiro. Falta, né, Piá? Mas é impressionante, parece que ele deixou seguir o lance. Aí como não saiu o gol, ele parou. Eu acho que se sai o gol ia ser anulado, né? Você acredita muito no VAR, não? Ah, tá, o VAR tá aí pra isso, né? Tá bom. A Ponte vai se safando. Tá dando, por enquanto, defesa contra o ataque, ou ataque contra a defesa. A Ponte fez o gol e, né, vou falar só porque tá ganhando o jogo, mas só dá Corinthians, cara. Eu vou dar uma atualizada nas estatísticas aqui, ó, 63% de posse de bola pro Corinthians, 37% para Ponte Preta, finalizações 7 do Corinthians, a Ponte 3. A Ponte acertou uma no gol, pimba, caixa, gol da Ponte, né, do Iago Dias. É isso. Bora que bora. Agora vem pro campo de ataque o time da Ponte Preta. Bola na frente pra ele, o artilheiro do jogo da Ponte. Iago Dias chegou, o Fagner. Ele é inteligente, o Fagner. Capitão da equipe do Corinthians, solta essa bola pra Gustavo Henrique. Gustavo Henrique vem puxando o time do Corinthians pro campo de ataque. Estamos com o Piá hoje aqui, nosso convidado. E é claro, a nossa audiência. Você que tá na Valinhos FM 87.9 no seu rádio. Você que tá no Facebook, no YouTube. Obrigado, tá no nosso canal de áudio, no Placar ao Vivo. Enfim, você que tá acompanhando a gente, seja bem-vindo. Sempre aqui aos canais Futebol Interior, toda segunda-feira, 8h30 da noite, YouTube Hora da Macaca. Tem pra você muito bate-papo, eu e o Carlos. O Carlos e eu, mesmo porque também ninguém quer participar com a gente, né? Os caras são malas, mas a gente fala da Ponte Preta. Só não é proibido falar de Ponte Preta. Isso. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, Hora da Macaca. Às vezes começa 8h40, 8h45, 9 da noite, que o coordenador lá, o nosso diretor, ele não tem assim muito horário fixo. Reposta de bola pro time do Corinthians, bola com o Maicon. O Corinthians quer macetar a Ponte Preta que vence o jogo. Bola com o Wesley. Lado esquerdo, sai da ponta, vem pro meio. Peixinho na bola. É do Castro. A bola voltou, sobrou de novo pro Wesley. Tá livre, leve e solto o Fagner. Ih, ele viu. Tocou pro Fagner, lado direito. Isso, encosta na marcação. Jefferson Jé também. Bola pro Maicon, chuveirão na boca do gol. Castro tirou, voltou, sobrou com o Wesley. O Igor Inocêncio marca de longe. Ele bateu pro gol. Trava o Igor. Travou o Igor, a bola bate na zaga da Ponte Preta, vai pra lateral, posse de bola pro time do Corinthians pelo lado esquerdo, Hugo tocou pro Wesley domina, pensa, toca a bola pra Garro dominou, tocou pra Ranieri, veio do Cuiabá pro time do Corinthians, domina pela meia esquerda, todo o time do Corinthians, exceção do goleiro Carlos Miguel, no campo de ataque, bola enfiada na frente, nas mãos do Pedro Rocha, sai do gol para fazer a defesa. Você que não tá tendo imagem do jogo, a Ponte neste primeiro tempo defende o gol que fica à direita do seu aparelho. Consequentemente, atacando pro gol à esquerda, o Corinthians defendendo o gol à esquerda do seu aparelho. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte defendendo o gol da linha do trem e atacando pros portões de entrada. Informa, Carlos. Vamos lá, o cartão do Gé é o quarto dele, né? Então é o primeiro da segunda sequência, portanto, o Gé toma o primeiro cartão depois de cumprir suspensão automática. É isso. E esse árbitro da partida aí, o Matheus Delgado Candansan, ele tem 25 anos, é o 8º jogo que ele apita na Série A1.
E tem um dado que eu achei interessante, eu procuro sempre achar dado interessante pra Ponte, né? Ele apitou um jogo da Ponte, que foi aquela vitória da Macaca em cima do Botafogo, 3-0, e apitou 2 do Corinthians. E 2 derrotas do Corinthians. 1-0 pro Ituano e 3-1 pro Novo Horizontino. Quer dizer, por enquanto, a escrita tá sendo mantida. Ele tá apitando e o Corinthians tá perdendo. Bom pra nós, bom pra Ponte Preta. Corinthians vem pro campo de ataque, bola com o Félix. Ele soltou na frente pro Ranieri, soltou lá atrás. E atenção, torcedor. Tá na hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem do placar. Ó, passados 30, tá na tela, 30 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Paulista, 10ª rodada, é a primeira fase do Paulistão 2024, na Neoquímica Arena, o placar tá assim, ó, confere comigo, Corinthians 0, Ponte tem 1 gol do Iago Dias. Vai, Corsato. Vem o time do Corinthians, campo de ataque, bola com o Fagner, invadiu a grande área no pé de ferro, o Risso depois completa, tira dali o Nilson Júnior. Na sequência o Gé foi empurrado, não, o árbitro diz que não. Bola caiu na mão do Antônio Oliveira, treinador português do Corinthians. Posse de bola pro time do Corinthians de novo, rapidinho. Fagner puxou pra esquerda, cruzou na boca do gol, meia altura, chega Matheus Silva. Voltando ao time, tira. Voltando ao time, tira dali. A Ponte com esse resultado vai passando o Água Santa, hein? Isso, a Ponte no grupo B, ela tá indo a 16 pontos, né? E com esse resultado, passando o Água Santa, que jogou ontem e perdeu, tá indo para a segunda colocação do grupo B. O Palmeiras é líder com 21 pontos nesse momento, 16, Água Santa 14 e o Guarani com o empate de hoje fica com 6 pontos. O Corinthians com esse resultado continua lá, né? Na rabeira do grupo C, Bragantino 18, Inter de Limeira e Mirassol 14, Corinthians 10. Ainda, mesmo se o Corinthians não vencer, ele tem chance de classificação, porque faltam 2 jogos. Matematicamente sim. Né? Faltam 2 jogos. Isso. E aí, Piá, 32 minutos agora quase do primeiro tempo, tá gostando do jogo? Tá gostando da Ponte Preta ou recuou demais? Olha, o resultado em si é um ótimo resultado pela vitória, né? Mas eu acho que hoje a forma de jogar da Ponte Preta, ela é uma forma, mesmo dentro de casa, abaixa muito a linha. Eu acho que a Ponte Preta baixa muito. Então, quer dizer, passa o jogo todo sempre se defendendo e jogando por uma bola. Hoje, no entanto, conseguiu essa bola. Mas é uma forma bem defensiva de se jogar, né? E a posse de bola hoje, 22% para a Ponte nesse momento. Pedro Lino chamou, falou. Eu tenho uma história legal do Piá, eu acho que ele não vai lembrar. Quando eu era mais novo, o Piá estava na festa junina do Paineiras, com uma correntona de ouro. Todo mundo ficou olhando, aí eu peguei e tirei foto. Eu devo ter essa foto com ele até hoje. Foi lá e peguei e tirei a foto com ele, lá no Paineiras, no clube da Ponte Preta. Você ficou de olho na corrente de ouro do cara? Ô Pedro, se liga, meu. Se liga. Todo mundo comentando, eu lembro até hoje, tava todo mundo comentando na época. Cara, tem grau esse Pedro, né? Cadê a corrente, Piá? Não, hoje não vem, não. Não vem corrente, não? Não. Agora já não dá pra ficar usando isso mais, não. Não dá, né? E jogaram um pedaço de pau lá na Ponte Preta, e lá no banco de reservas da Ponte. E entregaram lá pro quarto árbitro. Deixa eu ver aqui, o quarto árbitro é o Rodrigo Gomes Paz Domingues, isso. 40 anos. Empresário. Será que vai interditar o estádio por isso, não? Não vai, né? Não vai. Mas jogaram lá um pedaço de pau. Se é aqui em Campinas, Jesus amado, hein? Jesus amado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Esse é o vice-presidente. Gabriel Ribeiro vem pro campo de ataque, posse de bola pro time. Ninguém entendeu nada, deixa quieto. Posse de bola pra Wesley, lado esquerdo, soltou essa bola pra Michael, dominou, levantou na boca do gol, Yuri Alberto de cabeça. E foi o que o Piá falou, tem que encostar no jogador. O Risso encostou. E aí, o Yuri Alberto não conseguiu concluir, Carlos. Você sabe que eu tava assistindo na segunda-feira aquele programa da ESPN lá, que tem o Fábio Luciano, tem o Luiz Fabiano, o Amoroso, né? A resenha. E a resenha. E o Fábio falou isso. O Fábio fala, como é que faz pra marcar? Fala, cara, tem que fazer igual na Europa. Na Europa não é bola, é jogador. Você marca o jogador. E pronto, marca o jogador e esquece a bola. Cara, esse Wesley do Corinthians é uma fumaça. É bom. Passou 1, passou 2, passou 3, bateu pro gol, Pedrão! Defendeu no cantinho, bom goleiro da Ponte. A bola voltou, sobrou pro Michael tocou pro Yuri Alberto. Lado esquerdo, descolou cruzamento na boca do gol, toca de cabeça. Pra trás, chega, Ramon tira dali. Na sequência ficou caído, pediu falta, o árbitro não deu. A bola voltou, sobrou pro Iago Dias, deu um balão na bola. Ela foi na lua, voltou na terra, caiu na Neoquímica de novo. Pro Gé, pediu falta, não deu. Vamos, Gé, com esse corpo
mãozão aí, Gé. Vamos, Gé, se levanta, meu filho. Bola na frente pro time do Corinthians. Romero é perigoso. Chuveirou na boca do gol. Matheus Silva. Matheus Silva foi nosso capitão no começo do campeonato. É um dos melhores zagueiros da Ponte, mas não começou bem a temporada. Espero que se recupere, porque se ele se recuperar é bom pra nós, né, Carlos? Lógico. Porque o menino é bom, mas tá sem confiança. Posso ele daqui a pouco, vou fazer a pergunta pro Piá sobre confiança no futebol. E deixa eu ver esse lance. O Wesley bateu pro gol. Bate na zaga da Ponte. Consegue evitar o escanteio. Vamos correr, gente. Vamos correr, gente. Porque o resultado é importante. Se a Ponte vencer, volta pra segunda colocação no grupo. Lembrando que o Palmeiras já tá classificado. Corinthians de novo vem pro campo de ataque. Posse de bola pra dentro da grande área. Sobe a zaga da Ponte Preta, tira. A bola voltou, sobrou pra Garro. Garro vem com Elvis. Aí é habilidade com habilidade, meu filho. Eu sou mais o 10 da macaca, mas aí ele perdeu a bola na sequência. A bola voltou, sobrou. É pro time do Corinthians. Vem por ali o Hugo. Hugo soltou pra Gustavo Henrique. Ex-zagueiro do Flamengo, ex-zagueiro do Santos. Bola pro Fagner, dominou, tocou na frente. Matheus Silva. Não dá descanso pro Yuri Alberto. É isso que você tem que fazer, Matheus. Não dá descanso pra ele, não. O Yuri queria a bola mais à frente, mas o Fagner tentou fazer o pivô com o Yuri. A bola voltou pro time do Corinthians. Romero pra Félix, pra Romero. Ele recua, toca a bola pra Gustavo Henrique. Aqui no campo de defesa, soltou a bola pra Hugo. O time do Corinthians vem subindo as suas peças. A Ponte vence 1-0. Iago Dias foi pra rede. Iago Dias foi pra rede. A Ponte vence o jogo. Aliás, se eu não estou enganado, se terminar com vitória da Macaca, vai ser a primeira vitória da Ponte na Neoquímica Arena. Posse de bola pro Fagner. São 10 jogos, 9 vitórias do Corinthians e só um empate. Fagner tocou na frente, melhor pro goleiro da Ponte que sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô, Corsá. Neuri Menezes, vamos Macaquinha, fala Corsá. A gente estava lá no Facebook, mas a live do Facebook, ela caiu a live do Facebook e a gente está tentando colocar ela no ar novamente, tá bom? Por enquanto estamos no YouTube e no WhatsApp, o 989-89-3526. O último jogo do Matheus Silva como titular da Ponte foi contra o São Bernardo, naquele empate em 3-3. De lá pra cá ele não jogou mais. E aqui vem Corinthians, campo de ataque, bola com o Garro, dominou, tocou bola pro Yuri Alberto, chegou a zaga da Ponte, tirou, bateu na mão do Yuri, mas a Ponte leva vantagem, fica com a posse de bola, vem Leonaldi, tocou essa bola pro Iago Dias, sai da ponta, vem pro meio campo de defesa, toca pro Gé, posição legal, o árbitro levantou. Tá impedido até ele, tá viu? impedido. Até ele, né, Piá? Só até eu achei que não tava, então? Até ele percebeu que ele tava impedido. Não. A bola era lá embaixo, no lateral passando. Olha lá. Será que tava impedido? Tava. Esse cara vai falar que tava impedido sim. Dá pra ver pelo campo até ele viu, né? Até ele viu. Mas, ô Piá, desse jeito fica difícil, né, cara? É ataque contra defesa, né? É sofrer. E vem de novo o Corinthians, campo de ataque pelo lado esquerdo. Vai ter outro escanteio, hein? Wesley. Foi pra cima ali do Castro. A bola bateu no Castro, foi embora. É posse de bola. É pro time do Corinthians. É cobrança de escanteio. Se segura aí, Macaca. Se segura aí, Macaca. 37, quase 38 minutos passados do primeiro tempo. Mais cedo você conferiu com o Albert Cavalcante, com o Gustavo Marques e também com o Eduardo Tolentino. O empate do São Paulo com o time do Guarani pra dentro da grande área. Nossa senhora, hein? Cara, pra que fazer isso, velho? Subiu ali o Ranielli com o zagueiro da Ponte, que ficou caído no gramado ali. Eu acho que não teve maldade de nenhum dos dois, né? Os dois olhando a bola no cruzamento que veio do Garro. Bola pra dentro da grande área, mas o árbitro vai ter que parar porque é cabeça com cabeça ali. Foi o Matheus Silva. Na verdade foi pé com cabeça, não cabeça com cabeça. Quando o Ranielli caiu, né? Pegou ali na parte traseira da cabeça do Matheus Silva, que, como eu disse, está retornando ao time hoje. Ele que perdeu a posição, e você vai lembrar, Corsá, teve um jogo que ele estava no banco junto com o Edson, o Nilson Júnior machucou e o Brigatti colocou o Edson e não colocou ele. Ele começa como capitão e aí vira a quinta opção. Mas hoje entra como titular. Olha o Corinthians, bola pra dentro da grande área, vai pintar o gol, Romero, quase dentro do gol, tira Gabriel Risso. E a jogada começou numa cobrança de lateral, hein? Para aplausos ali do Antônio Oliveira, treinador português da equipe do Corinthians. Rapaz, sei não, hein? O Carlos inventou essa frase desde até antes do Piá estrear como jogador de futebol. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você acha que alguém acredita nisso, Marcelo? E olha, eu vou falar um negócio pra você, viu? A Ponte Preta tá tomando um sufoco danado. O gol dos caras tá maduraço. 39 minutos e meio, vem o time do Corinthians, campo de ataque, o árbitro vai marcar a falta, né? Pode parar que o árbitro vai marcar a falta. Ih, agora o Maicon deu um chega pra lá no Ramon, hein? O Maicon que jogou aqui na Ponte Preta, né? Depois não foi voltou mal na Ponte, não, pelo contrário, foi bem na Ponte, foi titular, né? Jogou até Copa O Sul-Americana. problema da Ponte é mais uma vez, a bola aérea. Sim. Não ganha uma, cara.
E os zagueiros são todos grandes, né, Pia? Pô, e com 3 zagueiros. 3 zagueiros. Aí é posicionamento mesmo, é o que você falava, né, Pia? Mas ali tá na dificuldade, mano a mano. Encosta. Encosta, é isso. E agora o Risso salvou quase que dentro do gol. Quase que dentro do gol. 40 minutos passados deste primeiro tempo. Tá 1-0 pra Ponte. Iago Dias. Numa bola que foi cobrança de falta, né? O Elvis jogou pra dentro da grande área. A zaga rebateu. Quase ali de frente para a marca do pênalti, o Iago cabeceou, o goleiro estava caído e não conseguiu fazer a defesa. 1-0 para a Macaquinha, mas só dá Corinthians. Só dá Corinthians. Posse de bola, então, um absurdo. O time do Corinthians, daqui a pouco eu vou atualizar aqui a posse de bola. Mas é quase 80%, cara. Quase 80% de posse de bola pro time do Corinthians. Agora baixou um pouquinho, 66. 66. É falta pro Corinthians. Se segura aí, Macaca. Se segura aí, Macaca. Intermediária. Vai Garro pra bola. Chuveirou na boca do gol. Toque de cabeça. Passa, vai embora. Ih, mas é escanteio, hein? Escanteio. Escanteio. Zagueiro da Ponte toca por último na bola. É mais um escanteio. É o 5º escanteio no jogo pro Corinthians. O 4º lá pelo lado esquerdo. Vem o Garro. Ele tá treinando, né, cara? Tá treinando, daqui a pouco vai dar certo, né? E tá parecendo casa de swing. Todo mundo se pegando dentro da grande área lá. Posse de bola. Posso falar isso? Não. Não posso, então não falo mais. Defesa contra ataque. Escanteio. Verdade. Defesa contra ataque. Fala a piada. Daqui a pouco o presidente vem. O Corinthians, bola pra dentro da grande área. Toca de cabeça nas mãos do goleiro Pedrão. Joga muito esse goleiro, hein? Pedrão fica com ela. Pedro Lino no palco do jogo na Neoquímica Arena. Fala, Pedro Lino. Tá parecendo ataque contra a defesa. É uma figura, né, cara? Eu vou falar pra você. Eu falei, o cara, Piá você falou. Tá criando um monstro, cara. E ele falou também. Vou pegar a frase. Dorival Júnior já dizia. Não, René Simões, pô. Estamos criando um monstro. É René Simões. René Simões, pô. Estamos criando um monstro, hein? Pedro Lino. Olha, vou falar uma coisa pra você. E atenção, torcedor, tá na hora de girar o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 41 e 50, quase 42, é primeiro tempo de jogo, Campeonato Paulista Série 1, 2024, 10ª rodada, Neoquímica Arena. O placar tá bom pra nós, ó, a Macaquinha tá vencendo, Iago Dias foi pra rede. 1 pra Ponte, 0 pro Corinthians, Corsato. Mais cedo, o Botafogo venceu a Portuguesa por 2-1, o Santos venceu o São Bernardo por 2-1, o Palmeiras ontem ganhou do Mirassol pelo placar de 3-1 e o Água Santa perdeu pro Novo Horizontino, hein? Gol de Danilo Barcelos cobrando pênalti, o Novo Horizontino venceu a Água Santa 1-0. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Mano, tem uma história que diz o seguinte: o cara sai da Ponte Preta, mas a Ponte Preta não sai dele. Não sai dele. Danilo Barcelos jogou pela Ponte Preta e fez o gol ontem que ajudou a Ponte. Por enquanto, a Ponte tá fazendo o papel dela aqui, tá vencendo o jogo. Vem Corinthians de novo. Pra variar pelo lado esquerdo, cruzamento na boca do gol. Bate na zaga, vai embora. Bate na zaga, vai embora. Quem tava lá era o 46. E o 46 do Corinthians é o Hugo. Lateral que veio do Goiás. Não escanteio não, foi lateral. Rapidinho. Já bateu. Bola pro Hugo. Chuveirou na boca do gol. Era o Garro que tava lá. Cruzamento bate na zaga da Ponte Preta. É lateral de novo pro time do Corinthians. O Wesley tem pressa. Solta a bola pro Garro. O Garro dominou, solta a bola aqui pro Félix Torres. Número 3 do Corinthians. A bola já tá do lado direito pro Fagner. Olhou pra dentro da grande área. Dá pra pegar, hein, Pedrão? Mas tirou dali de murro. Deu um soco na bola. Tô criticando o cara. Você com o microfone na mão é fácil, né? Eu tô criticando o cara, fácil velho. falar, né, cara? Pega aí, pô. Não é fácil não. Ô, Piá, você jogou com o Brigatti, não? Não. Não? Trabalhei com ele, né, a minha vida toda na Ponte, mas como treinador de goleiro. Ele já tinha parado, né? Já tinha parado. É verdade. O Piá é de uma geração anterior. Ele, André Dias. Isso, verdade. Verdade. O Brigatti tem 59 anos. Uma coisa que eu tava reparando ali, Corsato, a gente tava comentando sobre o Gustavo, o zagueiro. E quem tá encostando no Gustavo é o Amaral, que é um volante pequeno, baixo. Pô, troca, vai um zagueiro nele. É o Leonaldi. Na bola parada. É o Leonaldi. Leonaldi, é. E assim, a Ponte, na verdade, jogador alto da Ponte Preta são os zagueiros e o Gé, né? Sim. O Gé deveria ajudar mais esse sistema. Mas os três zagueiros, né? os três zagueiros na bola grandes, parada, pô. eu falo. Um zagueiro encosta no Gustavo e deixa o Leonaldi sobrar. Mesmo porque o Yuri Alberto também não é grande, não é um atacante grande. Podia, por exemplo, trocar, né? Podia trocar, inverter, né? Esse aí é um dos problemas que a Ponte Preta tem e precisa ser corrigido. Mas isso só com treino, né? E os caras não tem como treinar, né, Piá? Tá difícil treinar. Se bem que tivemos uma semana, né? Teremos 3 semanas agora, né? A 10ª, a 11ª e a 12ª rodada, jogos só no final de semana. Por exemplo, na semana que vem a Ponte só joga no domingo. Ou seja, tem a semana inteira de novo para treinar.
Isso é bom. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. São jogos da Copa do Brasil. E olha o Corinthians, vai empatar o jogo, bola pra dentro da grande área pro Romero, chega a zaga da Ponte com o Ramon. Ramon chegou, tirou, essa bola saiu pra linha de fundo, né? Então é escanteio, mais uma bola aérea, Jesus. É o 7º escanteio no jogo, 6º pro Corinthians. Cara, o Garro vai cansar só de bater escanteio. Mais 3, informa o nosso presidente Pedro Lino. Estamos com 45 agora em cima da pinta. É escanteio pro time do Corinthians. Garro vai pra bola. Vai lá pra você ver, ó. O Leonardo menor, tá vendo? Tá no Gustavo, verdade. Flagrado ali pelo nosso Piá. Bola pra dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte Preta, tira. E eu, assim, tô vendo isso aí já há uns 2 jogos. Os caras ficam, os jogadores do time adversário sempre ficam na entrada da grande área e os jogadores da Ponte ficam longe deles, né? Então agora o Leonardo até que tava encostando, mas mesmo assim ele é o mais baixo. Bola pra dentro da grande área na Ponte Preta de novo. Sai do gol, Pedrão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Neuri Menezes, caraca, não ganha uma bola pelo alto, recuou demais, o Marcelo Rocco, bora nega véia, com Piá na cabine, vamos ganhar, Marcelo Borges, boa noite, Carlos Corsato, aqui é a melhor equipe, abraço, equipe nota 1000, obrigado, Wagner Santos, boa noite meninos, hoje tá feio pra mim, boa transmissão, abraços, Wagner Santos, o nosso WS de Americana, Nossa, Americana, o time dele tomou uma paulada, hein? Não é fácil não, o Pedro Lino chamou, falou meu querido. O que tem de stewards aqui na Arena Corinthians não é brincadeira. Stewards são aqueles seguranças que ficam no gramado aqui pra a torcida não invadir e poder adentrar ao gramado. Ah, eu ia perguntar o que é isso, porque eu também não sabia. Eu conheço o Stewart, que eu conheço é o Rod. Rod Stewart. Ah, meu pai amado. É o Stewart. Eu dei risada antes. Meu pai amado. Pedro Lino, fala segurança, mais fácil, velho. Cara, eu achei que o Pedro tinha melhorado esse ano, mas piorou, velho. Ele piorou. O que melhorou foi a Ponte, mas tem falta pros caras. Falta pro time do Corinthians, vai pra bola, Fagner. A Ponte vence o jogo no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo. Bola pra dentro da grande área. Risso tirou antes dela entrar na grande área. Sobrou do lado esquerdo pro Wesley. O Wesley dominou, vai pra cima da marcação do Igor. Cruzou na boca do gol, toque de cabeça. Ela passa, vai embora. E era o Romero que tava lá. Também não é grande, né? Mas ninguém marca. Ninguém marca. E aí fica fácil pro Romero, cabeceou. Tava sozinho. Passou. Eu acho que teve até desvio ali, mas me parece que no jogador do Corinthians, né, Carlos? Ele pediu escanteio, mas o árbitro não deu. Tiro de meta pra Ponte. Cara, é o seguinte, o Piá tá falando, a gente tá falando aqui. A Ponte tá ganhando de 1-0, mas precisava dar um jeito de segurar um pouco mais essa bola. A pressão é muito grande a pressão. Bem Ponte, quem sabe agora. Bola com o Gé. No carrinho por baixo, chega a zaga do Corinthians, tira dali com o Ranieri. Ranieri soltou essa bola, tocou do outro lado pra Hugo, toca pra Wesley. É uma fumaça esse Wesley, hein? Bola de novo pro Hugo, dominou, tocou pro Wesley. Igor Inocêncio tá tendo dificuldade. Leonardo por baixo, tem que encostar um dos volantes ali. Porque senão o Wesley vai fazer a festa e não há tempo pra mais nada. O primeiro tempo é nosso por enquanto. Apita o árbitro. Matheus Delgado Candançan, 25 anos, o nono jogo que ele apita essa temporada na Série A1 do Campeonato Paulista. Gol de Iago Dias no comecinho do primeiro tempo. A Ponte Preta vai vencendo. 1 pra Ponte Preta, 0 pro time do Corinthians. Você está com o Intervalo FI. E é claro, a gente vai bater bola com você. Tem o Piá que tá comigo, tem o Carlos Corsato, Pedro Lino que tá lá na saída dos jogadores. O seu destaque aí, Pedro Lino. A Ponte vence o jogo 1-0, Pedro. Meu destaque é que primeiro tempo a Ponte Preta jogou bem. Jogou fechadinha, jogou como manda o figurino. A gente não pode pegar a coletiva com os jogadores, né? Só na zona mista. Talvez na zona mista depois do jogo teremos coletiva de jogadores. Mas segue 1-0 para Ponte Preta na Neoquímica Arena. Vamos ver como o João Brigatti vai colocar o time da Ponte Preta para jogar no segundo tempo, né? Belo resultado, a vitória fora de casa é um belo resultado para o João Brigatti. Vamos ver como vem a macaca para esse segundo tempo de Corinthians 0, Ponte Preta 1. Corsato, Iago Dias. Vamos pegar a palavra do Iago Dias.
Obrigada ao Iago. Precisava arrumar Tá esse em microfone, né, cara? tá. Que várzea. Vou falar uma coisa pra você, viu? Tá Segue. bom. Tá, segue. Foi o autor do gol da Ponte Preta. Isso. 6 minutos. A 6 Ponte minutos. vence o Foi jogo uma por 1 a cobrança de 0. falta do Elvis. Isso. O Elvis bateu. Eu até achei, depois eu queria ver do Piá, eu achei que o Carlos Miguel falhou. Eu achei que ele falhou. Ele espalma a bola, né? O Elvis bate a bola no chão e a bola vai na grama e o Carlos Miguel, ele espalma, só que espalma pro meio da área. E o Iago Dias, pequenininho, mete a cabeça na bola e manda a bola pro fundo da rede. Eu achei que o goleiro do Corinthians falhou. O Piá, você chegou a ver o lance ali, Piá, do gol, passando no replay ali? Vi também, achei estranho, porque ela não me pareceu ter um desvio, né? Parece que a bola veio direta. Isso. E ele, mesmo espalmando, ele espalmou errado. A gente acostuma que ele sempre joga a bola pro lado. Isso. Mas depois disso, quando a bola subiu, que o Iago cabeceou a bola, não foi um cabeceio forte, foi a bola, e ele demorou pra se levantar Isso, ainda. Demorou. Faltou reflexo. Lembra, quinta-feira eu tomei um gol assim, lembra? Ah, não. Ele vai começar a falar que ele joga Quinta-feira, bola. quinta-feira eu tomei um gol desse. Aliás, seria um prazer, né? Tomar um gol do Piá, né? Pensou? Meu pai, vamos deixar isso Já quieto. tomei gol de Marco Aurélio Jacozinho, de Marcelo Borges. Falta Piá e Renato Cajá na vida ainda. Marcelo Borges, já levou o gol do Marcelo Borges? Marcelo Borges, não. Como é que é o nome daquele? Eu vou falar o nome dele. Aquele volante que jogou na Ponte. Joguei com ele aqui Marcelo em Prates, pô. Marcelo Prates, que jogou no Inter de Porto Prates. Alegre, é isso. Menino, gente boa demais, cara. Meteu um balaço em mim. Qualquer um faz gol no C. Muito bem, são 8 da noite mais 52 minutos. 8 da noite mais 52 minutos. O Pedro Lino falou que a Ponte jogou bem. Cara, o jogo a Ponte vence. Mas nós falamos aqui e também o Piá também comigo aqui. Claro que eu não quero. Não é que eu não quero. Eu quero que a Ponte encare o Corinthians. Mas eu sabia que ia ser sufoco. Mas o Piá, não precisa ser ataque contra a defesa também, né? É muito sofrimento, né? A Ponte, na realidade, não jogou. A realidade é essa. A Ponte achou um gol, né? E numa bola parada. E depois disso, abaixou a linha lá atrás e tá só se defendendo. A Ponte nem tentou jogar, como você acabou de falar. A Ponte tinha que ficar um pouco a bola dentro do campo de jogo para dar uma respirada. Isso. Mas não dá tempo. Pega a bola, perde. E lá na Arena Corinthians, isso não é muito legal. Porque já tem a pressão normal da torcida do Corinthians, que põe pressão mesmo, né? E o Corinthians está numa boa fase, o Corinthians já não perde há 6 jogos, né? Desde que o Antônio Oliveira chegou. Cara, eu não sei, o Brigatti vai ter que dar um jeito nesse time aí, porque desse jeito eu acho que o segundo tempo não aguenta, né? Só o ataque contra a defesa não vai dar, né, Pia? Vai ter que fazer alguma coisa. É verdade, Gustavo. Uma coisa que eu analisava também, mesmo assim, é uma posse de bola que o Corinthians tem, mas é uma posse de bola também que não tem muita agressão, né? A sorte da Ponte. Pode ver, é bola parada ou o Wesley fazendo a jogada individual. Isso, e muitos escanteios. Todo, o Corinthians não consegue entrar também. O Corinthians não teve finalizações, não teve lance na frente do gol. Então, nesse ponto, a Ponte vem marcando muito bem. Mas é muito sofrimento ficar 90 minutos só se defendendo. É isso, tem todo o segundo tempo, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco vamos voltar pra gente bater mais papo, trocar ideia, vamos dar um descanso aí pro Piá, e daqui a pouco também ele volta na transmissão pra falar mais desse jogão de bola. A Ponte Preta vai vencendo, hein? 1-0 gol do Iago Dias pra cima do Corinthians, 10ª rodada do Campeonato Paulista. Canais Futebol Interior, Valinhos FM aqui, nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega.
Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Muito bem, são 8 da noite mais 56 minutos, o intervalo FI tá no ar e você que brilha, Carlos. É isso, bom, 8 da noite mais 56 minutos, a Ponte Preta vai vencendo o Corinthians pelo placar de 1-0. O gol foi do Iago Dias a 6 minutos do primeiro tempo. Em virtude da jornada encavalada, né? Estávamos com o jogo do Guarani contra o São Paulo, não daria para terminar o jogo, parar de transmitir o jogo com 40 minutos, né? Então a gente fechou aqui a transmissão do jogo com o Gustavo Marques, o Albert Cavalcante e o Eduardo Tolentino, e aí começamos a transmissão do jogo da Ponte Preta, mas com a Ponte Preta, coisa boa, né? Já vencendo o jogo por 1-0. Pra gente tentar contar o gol pro torcedor, foi uma falta, lado direito, bico da grande área. O Elvis, normalmente, ele manda essa bola alta, mas ele bateu direto. E rasteiro, né? Bateu direto pro gol e rasteiro. Tinha muita... Aqui, vamos também, né? O bom goleiro do Corinthians, o Carlos Miguel. Tinha muita gente na frente. Tinha. A bola foi na grama, né? E o Elvis, sabendo que o Carlos Miguel é bom goleiro, né? Mas é muito grande, o Elvis acho que já estudou isso, né? Bateu rasteiro. E o Carlos Miguel espalmou. Ele espalma a bola ganha altura, vai na cabeça do Iago Dias, que um pouquinho pra frente, no meio da pequena área, cabeceia e coloca ela por cima do goleiro, fazendo 1-0 pra Ponte Preta. De lá pra cá, nós estamos falando aqui, o Piá, que é o nosso convidado hoje, o Marcelo, o Pedro, a gente estava falando, só deu Corinthians, cara. Só deu Corinthians. Os números estão na tela aí, você está vendo 8 escanteios, né? 7 pro Corinthians. Posse de bola, 65%. 65, 66. Chegou um dado momento 66. do jogo que a Ponte só tinha 20% de posse de bola. Verdade. 20% de posse de bola com 80% do Corinthians. Eu entendo, né, que... Finalizações 14-3, tá? 14-3 de finalizações. Eu entendo que a Ponte iria sofrer contra o Corinthians, mas é aquilo, né? Até quando a Ponte vai suportar isso, né? Só lembrando, né, que na correria da abertura dos trabalhos nós não conseguimos trazer aqui o banco de reservas da Ponte Preta, né? Então vamos trazer aqui o banco de reservas da Ponte Preta e também o banco de reservas do Corinthians. Ponte Preta tem no banco o Luan pro gol, o Edson para a zaga, o Emerson Santos, volante, que está voltando hoje, Luiz Felipe para a lateral direita, o Fraga, médio volante, o Gabriel Santiago, que é meio campo, o Dudu, meio campo, o Renato, atacante, o João Gabriel, lateral direito, o Paul Vidieiro, que é atacante, e atenção, hein, Guilherme Nicolodi, lateral esquerdo, aparece a primeira vez no banco de reservas do time da Ponte Preta. No Corinthians, né, o técnico Antônio Oliveira tem Matheus Donelli, Matheus França, Caetano, Fausto Vera, Matias Rojas, Pedro Henrique, Giovani, Gustavo Silva, que é o Mosquito, Biro, Matheus Araújo, Raul Gustavo e o Rian. São jogadores aqui no banco de reservas do time do Corinthians. Bom, no jogo contra o Palmeiras, o Corinthians jogou no esquema com 3 zagueiros. E só melhora, Marcelo, quando coloca esse esquema em campo do 4-4-2. Ele coloca o lateral, coloca o Hugo para jogar, e aí o time do Corinthians melhora, tanto que consegue empatar o jogo contra o time do Palmeiras. Mas hoje, né, não dá nem para dizer, o Corinthians tá mal. O Corinthians tentou, de tudo quanto é jeito. É que a Ponte se defende demais. Olha, a Ponte, raras as vezes que a Ponte tinha 2 jogadores no ataque, Iago Dias e Gé. Olha, raro, mas muito raro isso aconteceu no jogo. É sempre
todo mundo atrás ali do meio campo, inclusive o Gé. O Gé, inclusive, tem até um cartão amarelo que foi tomado ali próximo da linha do meio campo. O Brigatti vai ter que dar uma arrumada aí nesse time. Vai ter que dar uma arrumada nessa defesa da Ponte. Não sei, né, se com peças. Eu não sei. Por exemplo, o Fraga entrar no lugar, mas vai entrar no lugar de quem? Você vai tirar o Elvis do time? A possibilidade de conseguir fazer alguma coisa? Cara, de boa, eu não mexeria, não. Eu acho que eu nominalmente tentava acertar nesse o posicionamento. Momento, isso. Tentava acertar o posicionamento. Mas a Ponte continua marcando, então o posicionamento. Às vezes a gente fala, pode ser uma falha individual dos jogadores da Ponte, mas tem que ver o adversário também, né? Claro. O Corinthians tá jogando com 40 mil pessoas no estádio. E o Corinthians precisa vencer, precisa vencer o jogo. O Corinthians precisa vencer. Eu tava dando uma olhada aqui na tabela, lembrando que se a Ponte empatar, ela vai ficar com 14 pontos. Ela vai ficar com o mesmo número de pontos do Água Santa, só que ela vai ficar atrás do Água Santa porque ela vai ter 3 vitórias e o Água Santa 4. Isso. Né? Então ela fica com o mesmo número de pontos. Mas ganhando, ela tá na segunda colocação, abrindo 2. Agora a situação do Corinthians, se ele perder o jogo, ele fica com 10. A Inter tem 14. E a Inter só tem um jogo a menos. Isso, que é contra o São Paulo quarta-feira. Se a Inter vence esse jogo, aí o Corinthians tá eliminado. Já era. O Corinthians vai ter que torcer pro São Paulo. Isso se o Corinthians perder o jogo. Agora, se o Corinthians ganhar, ele vai a 13, coisa que eu não quero que aconteça, ele vai a 13, e aí mesmo, né, a Inter vencendo, ele vai continuar com possibilidade, ele pode chegar a 19. De se classificar. É claro que a probabilidade de um jogo entre São Paulo e Inter, da Inter ganhar, é menor, né, mas pode acontecer. Lembrando que esse jogo vai ser em Brasília. Vai ser em Brasília, porque a Internacional de Limeira vendeu lá para pegar uma grana, e o que eu acho que é justo, né? É justo porque o futebol é muito caro. A gente tava conversando ontem até lá com o pessoal de Limeira, o futebol realmente é muito caro. Se acontece em Campinas isso, cai o mundo, né? A Ponte vendeu o jogo, por exemplo, aqui para Brasília, né? Cai o mundo, acho que até o presidente do clube. Aqui as coisas, elas são um pouco mais, digamos assim, complicadas de se fazer, né? Você falou ali do lance do gol, você e o Piá, né? A bola veio rasteira, mas veio meio forte, né? Forte. Só que não veio no meio do gol, né? Assim, claro que sou goleiro, às vezes jogo quando não tem ninguém pra jogar no gol, né? Mas faz muito tempo que sou ruim no gol. Mas assim, eu acho que o posicionamento dele ali foi errado, realmente. Acho que ele deu uma vacilada ali. Se ele fica de pé, ele agarra essa bola, né? Ele agarra a bola, Será? ele foi meio de lado, porque a bola não foi tão no canto. A bola veio mais ou menos aonde ele tava. Então ele poderia ter ficado de pé e tentado eu acho que o erro foi ele ter espalmado pro meio da área. Já voltou programado já. Então o Pedro Lino tá falando lá que o Corinthians já tá voltando, o Corinthians tá com pressa, né, Carlos? Mas assim, eu não sei, até você pode depois perguntar pro Piá, mas eu não mexeria. Eu sei que tá comandando, pô. Aqui, assim, eu sigo regras. Tá. Eu não mexeria no time, eu tentaria dar uma arrumada no posicionamento. A gente falou aqui, Piá, de mexer no time, trocar peças ou nominalmente. Tudo isso que a gente tá vendo, né? Tudo isso que a gente tá vendo, com certeza o João, que é um cara inteligentíssimo, também tá vendo. Você acha que isso muda com conversa ou dá para mexer, por exemplo, colocar um volante, colocar um zagueiro, tirar o Elvis, alguma coisa assim? O que você faria? Olha, ninguém vai mexer com o time vencendo, né? Mesmo que só se defendeu, mas se defendeu bem porque não tomou o gol. Então é difícil mudar. Eu acredito que ele não vai mudar e se não tomar o gol, ele vai continuar mantendo assim. Eu, da forma que tá, não mudaria o jogador, mudaria um pouco a forma de jogar, entendeu? Eu empurrava um zagueiro para sair um pouquinho mais, empurrar um segundo volante, no caso, para empurrar um pouquinho mais, para se aproximar mais do Elvis ali. É o que eu faria. E ele vai mexer, viu? Vai fazer aquela alteração Elvis, que eu falei. Vai colocar o Luiz Felipe, tá vendo? Ó? Ele coloca o Luiz Felipe e tira o Elvis. Mas tem que ver, às vezes, talvez você não sentiu alguma coisa, né? Pode ser, né? Porque o Elvis vem jogando praticamente todos os jogos, né? Praticamente todos os jogos. Mas só lembrando que o Luiz Felipe é lateral, o que ele vai fazer? Ele vai adiantar o Igor, vai colocar o Igor Inocêncio numa segunda linha e o Luiz Felipe vai jogar de lateral. Ele viu o problema lá do lado esquerdo, porque o Wesley tava fazendo uma fumaça danada, né? Tava fazendo uma fumaça danada. Mas ele tira o único jogador que podia fazer alguma coisa, né? Achar uma bola, por exemplo, o gol da Ponte foi no passe do Elvis. Agora eu acho que ele vai adiantar até mais o Ramon, né? Vai deixar o Ramon pra tentar armar o time aí, né? Não tem um armador, vamos combinar. Porque o Ramon, na verdade, ele é mais volante. E era o único jogador que tinha qualidade pra segurar um pouco a bola. Verdade. Vai chamar o Corinthians ainda mais. Apita o árbitro! Começa o segundo tempo na Neoquímica Arena, tem de novo bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira.
emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coça. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior com a Valinhos FM 87,9 comigo, Carlos Corsato, esse que tá tomando água, parece que tá de ressaca, bebeu todas ontem, hein? Tô ligado. Eu não bebo. Piá tá com a gente, Meu nosso advogado convidado. é bom, vou te processar. É o mesmo que vai me defender, meu filho. Então, escritório. o escritório vai ganhar dos dois lados. E o Felipe Marques na mesa de som. Piá, nosso convidado hoje. Tá dando sorte por enquanto pra Macaca. Macaca vai vencendo o jogo. Pelo placar de 1-0, Iago Dias foi pra rede lateral. Posse de bola pro time do Corinthians, que não mexe. Daqui a pouco vamos escalar as equipes novamente. Vem o time do Corinthians, campo de ataque pela direita. Até o zagueirão tá lá, rapaz. O Félix Torres na direita pro Fagner. Cruzou na boca do gol. A bola sobe, tirou o Igor, a bola voltou, sobrou pro Garro, bate pro gol, subiu, foi embora. Subiu, foi embora. E é importante, né, Piá, segurar pelo menos esses 15 primeiros minutos aí do segundo tempo pra dar uma baixada no caldeirão lá na Neoquímica, né? Com certeza. Normalmente quando volta pro primeiro tempo, no segundo tempo, esses 15, 20 minutos é o tempo mais difícil, que é onde o time vai vir com tudo. Se não tomar gol nesse tempo, você tem uma grande chance de sair com um grande resultado lá. Ô Piá, você tem noção de quantos gols você fez com a camisa da Ponte? Não. Não parou pra fazer? Nunca. Eu dei uma estudada aqui na sua... Eu sabia que você tinha feito alguns gols, né? Uhum. Só lembrando que eu não tenho assistência, porque eu tava até comentando com o Marcelo esses dias, quando eu fui fazer a pesquisa, que os caras começaram a marcar assistência de 2010 pra cá. Então assistência antes não valia quase nada, né? Os caras não têm assistência. Mas eu tenho aqui, ó, são 131 jogos com a camisa da Ponte, você marcou 17 gols. E um deles, na sua volta, na terceira passagem, Ponte Preta e Juventude, você fez um dos gols. E aqui vem o time da Ponte Preta, campo de ataque pelo lado esquerdo, trabalhando com o Iago Dias. Será que dá pra Macaca fazer o segundo gol? Iago Dias tentou por baixo da marcação, Félix Torres. Se fosse contar as assistências, então... Meu Deus do céu. Aquele $1 milhão ia custar muito mais caro, eu acho. Com certeza, né? Porque o que ele deixava os caras na cara do gol... O Washington fez quantos gols na Ponte? Uns 50? Pode ter certeza que 30%, 40% foi o Piá que deu de passe. E por aí vai, né? E os outros centroavantes também, enfim. Por aí vai. Ô Piá, o Washington, ele era fominha? Nossa, muito. Por várias vezes tivemos reuniões, discussões em cima disso, que os caras reclamavam muito dos atacantes, né? Que quando tinham a possibilidade, eles davam o gol pro Washington. E quando era o contrário, o Washington não tocava. Mas é centroavante, né? É centroavante. Matador, né? Cara, é o que a gente fala agora. Muito jogador aí, que se fosse naquela época, ia valer o dobro, o triplo que vale hoje. Você imaginou o Piá hoje? Nossa senhora. Posse de bola pro time do Corinthians, vem Fagner. Se segura aí, Ponte, bola pra dentro da grande área. Deu uma manchete quase na bola, um tapa na bola o Pedrão. Voltou com o Hugo, cruzou na boca do gol, taca de cabeça! E Yuri Alberto pra fora! Meu Deus. E aí sobe o som da torcida do Corinthians. Sobe o som da torcida do Corinthians. É difícil jogar na Neoquímica Arena, mas a Macaca tá se segurando. A Ponte tá se segurando quase, hein, Carlos? O Garro de novo, né? A gente continua falando aqui, né? É claro, vou mais uma vez dizer, é claro que o João Brigatti viu isso, todo mundo viu isso, mas, poxa, ninguém vai marcar o cara, vai deixar o cara jogar? É isso mesmo? Vai deixar o cara jogar? O time da Ponte Preta tem uma mudança, então. A Ponte de Pedro Rocha, Matheus Silva, Castro, Nilson Júnior. São 3 zagueiros. Igor Inocêncio, Leonaldo, Ramon e o Luiz Felipe, que entrou agora na vaga do Elvis, que era o capitão do time. Gabriel Risso na lateral esquerda. Iago Dias e Jack tomou cartão amarelo no primeiro tempo. Falta pro Corinthians, campo de ataque pelo lado direito. O timão do povo com Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. O Raniel e Michael, que tomou cartão amarelo, Rodrigo Garro, Wesley Romero e Yuri Alberto. Agora, você viu a foto que o juiz deu lá? Não foi falta, o Matheus foi na bola primeiro, pô. Daqui a pouco você confirma quem é o capitão da Ponte, viu, Carlos? É Leonaldi. Leonaldi? Tá com moral, Leozinho, hein? Tá com moral, Leozinho. Posse de bola pro time do Corinthians, bola pelo lado esquerdo. Aí, já dobrou a marcação ali do Igor, e o Igor tá mais à frente, né, Carlos? Sim, o Igor tá mais à frente agora. Como eu falei, que é uma posição que ele joga mais, né? É uma posição que ele joga mais. O Brigatti viu que do lado esquerdo o Corinthians estava conseguindo andar. Mas, ó, velho, vou ser bem sincero pra você, cara. O Piá falou que ele pode ter sentido alguma coisa, mas eu vou mais uma vez falar uma frase que eu venho falando aqui há 10 rodadas desse Paulistão. O Elvis, se ele estiver jogando igual o Saci, pra mim fica até o final.
O Brigatti tirou. É posse de bola pro time do Corinthians. Bola pra dentro da grande área. Afasta a zaga da Ponte, tira. Ela voltou, sobrou. Campo de defesa pra Gé, ajudando na marcação também. Bola com o Ramon. É você, Ramon, que vai dar um passe de habilidade aí. Lançou na frente pro Risso. Chega Félix Torres. Equatoriano. Joga a bola pra trás. Pro Carlos Miguel, goleiro da equipe do Corinthians. Solta a bola pra Fagner. Fagner tocou ali pro Romero. Romero dominou, tocou a bola pra Fagner. O Corinthians sobe as peças, vem pro campo de ataque. Bola com o Yuri Alberto. Leonardo fez a falta. O árbitro não deu. Por quê? Porque deu vantagem. A bola sobrou do outro lado, lado esquerdo. Chegou o Luiz Felipe, vai pra cima da marcação. Wesley. Ué, ele vai marcar a falta agora? Caramba. Depois de 30 minutos ele marcou a falta? Eu não entendi, foi nada. Não entendi, foi nada. Só se o jogador do Corinthians estava em impedimento. Aí o Corinthians não teve vantagem. Se você não entendeu, quem sou eu pra entender, né? E a Neuza Inês Bach tá tendo trabalho lá pra segurar o banco de reservas do Corinthians. É posse de bola pro time do Corinthians. Bola com Wesley. Foi nada, hein, Wesley? Caiu de Maduro. E o auxiliar lá do Brigatti tá lá conversando com o quarto árbitro. É o Basílio Amaral. Basílio Amaral. Basílio Amaral, auxiliar do Brigatti, solta a bola, o time do Corinthians, bola enfiada na frente, chegou ali Ranieri, com ele Ramon, ganhou, foi puxado. Cartãozinho, ô juizão, se você não tirar o cartão do bolso, eu vou dar o microfone pro Piá narrar. Vai dar cartão ou não? Piá vai narrar, Piá vai fazer a estreia dele como narrador. Cara, não, isso aí merece cartão. Não tem como, ele tem que dar o cartão. Isso aí merece cartão, foi ou o Ranieri, foi na verdade, foi o Garro. Foi o Garro. Mas não deu não, cara. Ih, Piá, vai ter que narrar. Tem que assumir. Piá, vai, então vai. Mas ele brincou, hein? Cara, são 2 pesos e 2 medidas. 2 medidas. Cara, vocês, quando jogadores, vocês percebem isso no gramado? Com certeza, claro, e reclama muito com eles, reclamava muito com eles por causa disso aí. Rapaz, e a Ponte, o jogador do Corinthians não tomou cartão, a Ponte recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque, e se bem que a gente não tomou agora há pouco com o Leonardo também, que eu achei que merecia. Igor cruzou na boca do gol, chegou o Gé com ele, o Félix Torres, tirou e pediu falta, o árbitro não deu. A bola sobrou pro time do Corinthians, bola com o Michael, Leonardo fez a falta, tá parado o jogo. Amarelo pra quem? Pela minha vista aqui foi Luiz Felipe que tomou amarelo, só confirma pra gente aí. Exato, ele mesmo, porque chutou a bola depois que o jogo tava parado. Não foi por causa da falta. Não. Eu achei até que tinha sido o Leonardo, né? E eu nem achei que foi falta também, vamos combinar. Mas o Luiz Felipe também, hein? Não foi por conta da falta não, ele jogou a bola pro outro lado. Isso, tá confirmado. Luiz Felipe, portanto, cartão amarelo, faltou inteligência, não vou falar, né? Faltou inteligência pro Luiz Felipe agora, né, ô meu filho? Aí não! Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vamos lá, quero a sua participação aqui no nosso YouTube. Tem um monte de mensagem que eu não li, hein? Pra variar. Edson Roberto, o árbitro tá mal intencionado. O Edilson Roberto, na verdade. Marcelo Borges, abraço. Melhor transmissão, equipe nota 1000. Melhor transmissão aqui. Jorge Ramos, grande Piá. Satisfação em ver você de novo. Nelson Letrinta Júnior, Corinthians começou a dominar depois dos 20 minutos. O Corinthians tá dominando pra mim desde o começo do jogo. Mas respeito a sua opinião. A Ponte fez aos 6 minutos e 2 segundos. O Corinthians tá dominando até agora. O Matozinho tá dizendo que tem que arrumar essa lateral direita urgente. Foi isso que o Brigatti tentou fazer aí com essa dobrada, viu? O lateral direito da Ponte levando todas nas costas. Vamos, Ponte Preta, segurar, porque o Corinthians vem pro campo de ataque de novo. Bola com o Romero. Romero tocou a bola pra Garro. Chuveirou na boca do gol. Castro tem uma proteção agora ali na mão direita, matadura na mão direita, subiu o Barbudo Castro, bola voltou, sobrou pro time da Ponte Preta, Gé dominou, vai pra cima na marcação, pau nele, falta, e pintou cartão amarelo, né, ô Pedro? Amarelo para o camisa número 13, Gustavo Henrique. Muito bem, falta pra cima do Gé, portanto cartão amarelo merecido, essa o cara segurou e ele deu amarelo. Eu não entendo, cara, eu não entendo. A do Garro foi a mesma coisa. E ele não deu cartão amarelo. Só pra lembrar que esse cartão do Luiz Felipe foi o primeiro dele com a camisa da Ponte, o 18º cartão amarelo da Ponte Preta na competição, a Ponte que não teve nenhum jogador expulso até agora em 10 rodadas. Isto é incrível, hein? Isto é incrível, porque, olha, o ano passado... O ano passado foi doído, hein? Era um horror. 67% de posse de bola pro time do Corinthians. O Carlos Miguel tá todo preocupado, só que o Elvis não tá mais no jogo. Vai o Inocêncio pra bola. Autorizado, chuveirou na boca do gol. Sobe a zaga do Corinthians.
Ranieri tirou dali, a bola voltou, sobrou, será que sai pra lateral? O Wesley ganhou, a bola sobra com o Leonaldi, ganhou da marcação, opa, pediu falta, o árbitro não deu, bola voltou pro Corinthians, Wesley, Igor Inocêncio faz a falta e vai levar cartão, né, ô Pedro? Isso mesmo, cartão amarelo para o camisa número 2 da Ponte Preta, Igor Inocêncio, ele está amarelado. Esse é o 5º cartão do Igor Inocêncio com a camisa da Ponte Preta. Lembrando que nós só estamos na 10ª rodada, ele já cumpriu suspensão automática pelo 3º cartão e tomou mais um. E agora vem Corinthians, a zaga da Ponte falhou, sobrou ali com o Romero, vai pra cima na marcação, Nilson Júnior protegeu, a bola saiu, foi embora. É nossa essa bola, hein, ô juizão? Nossa. Não vem não, hein? Tiro de meta pro time da Ponte Preta, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 11 minutos passados, é segundo tempo de jogo, Campeonato Paulista 2024, Série A1, 10ª rodada, Neoquímica Arena, o placar tá assim, ó, a Ponte tá vencendo, Iago Dias no primeiro tempo foi pra rede, 1 pra Ponte, 0 pro Corinthians, vai Felipe! Mas... 87.9. Muito bem, boa, ô Felipe, é isso aí, o Carlos tá acompanhando a alteração pra você não perder, Carlos, porque você tá daquele jeito, passou de 50 também, você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vai, as alterações. Você me tira grandão, né, velho? Ai, se lascar você. Ó, vamos lá, o Corinthians vai mudar o esquema, hein? O Ranieri, quer dizer, o Ranieri vai jogar de zagueiro agora, né? Sai Gustavo Henrique e entra Matias Rojas. Matias Rojas na vaga do zagueiro Gustavo Henrique, estava amarelado. 10, o Matias Rojas. E o Pedro Henrique, ex-internacional de Porto Alegre, entra na vaga do Romero, camisa número 11, ele troca um atacante pelo outro. Sai Romero 11, entra Pedro Henrique, número 15. Sai Gustavo Henrique 13, entra Matias Rojas com a 10. Quer dizer que você falou que vai jogar na zaga quem? O Ranieri. Ranieri vai jogar na zaga? Isso. Aliás, ele já jogou de zagueiro nesse campeonato. O português botou o time pra frente ali, hein? Posse de bola pro time do Corinthians, bola pra dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte Preta. Eu gostei das alterações, cara, pro meu lado. Porque ele tira o Romero, que o Romero é goleador, e o Gustavo Henrique tava dando trabalho na bola aérea pra Ponte. Não sei o que o Piá acha das alterações. Eu pensei a mesma coisa. Ele tirou um jogador que tá enchendo o saco dentro da área, que é o Gustavo Henrique. E, poxa, é um cara que vem tendo estrela de sempre fazer os gols. Sempre fazer o gol. O artilheiro do Corinthians. Ele tira o artilheiro do Corinthians pra colocar o Pedro Henrique. Eu gostei. Pra nós, eu gostei. Tá bom. Assim, a gente vê um jogo, eles veem outro, né? Vai saber. Mas também... Só que assim, agora tem escanteio pro time do Corinthians. Bola pra dentro da grande área, 2 da Ponte na bola. Voltou, subiu de novo, sobe o jogador Matheus. A bola voltou, sobrou pro Luiz Felipe, pediu falta. O árbitro não deu, não. É posse de bola pro time do Corinthians. Matias Rojas, chuveirou na boca do gol. Vem ali o toque de cabeça. Iago tirou, a bola voltou, sobrou pro time do Corinthians dentro da grande área, pra lá, pra cá. A Ponte domina, bate no peito do jogador da Ponte, sobrou pro Pedro Henrique, bateu pro gol, voltou pro time do Corinthians. A batida pro gol, desvio pra fora. Pra fora do gol. Pra mim foi escanteio, mas ele tá dando tiro de meta. E os caras pediram um pênalti ali. Pegou no braço. Eu vi que pegou no braço. Pra mim, pegou no braço. Eu acho que pegou no braço também. Mas só que é aquele braço que o jogador coloca o braço no chão. E na via da regra eles não dão pênalti porque é o braço de apoio do cara. Mas então vai pro VAR e aí... o VAR vai ter que... o VAR sempre olha. Mas via de regra eles não dão pênalti porque é o braço de apoio do jogador, né? Então o Pedro Lino já falou que segue o lance. Então, aleluia, irmão. Segue o lance. A TV tá mostrando aqui, nem bateu. Não. Mas correu o risco de bater. Mas se bate, ia bater com o braço no chão e aí também não ia ser pênalti, né? Não. Não ia ser pênalti. Rapaz, o Piá, o Antônio Oliveira põe o time do Corinthians pra frente. O Corinthians agora vai ser mais pressão ainda, hein, Piá? Mas você reparou que saiu a bola parada agora e a Ponte Preta ganhou pela primeira vez as bolas paradas? Posicionamento, né? Porque não tinha o Gustavo Henrique. Também não tava o Gustavo lá. Tem um jogador, ele tá com um jogador alto, menos na equipe, né? Ele colocou mais atacantes. Esse Matias Rojas é jogador habilidoso, vai junto com o Garro ali pra armar o time. Enquanto o Brigatti tirou o seu armador, o Antônio coloca os 2 armadores que ele tem no time. Mas é isso. Cara, também não vamos ficar criticando aqui o Brigatti. Até agora, o Piá falou aí, né? Até agora tá dando certo, pô.
Por enquanto, 65% votando que a Ponte ganha o jogo da equipe do Corinthians. E olha que é uma pressão danada. O Corinthians vem de novo pro campo de ataque. Já vou para aqui, bancada virtual. YouTube, compartilha a nossa transmissão. Dá um curtir também se você tá gostando. Se não tá gostando, mete o negativo lá. Não tem essa com a gente, não. Agora é falta pro Corinthians, hein? E agora, o pior, cara, é que nessa dobrada aqui de laterais, os dois estão com cartão amarelo, né? Então agora toda hora... E mas não foi nada, hein? O cara já tava dobrando o joelho, o negócio velho. é o seguinte, não pode encostar, né? Ah, não foi nada. Não pode encostar. O Wesley agora cavou essa falta Pia, e o árbitro foi falta. Vai no sopro, né? Ele vai no sopro da torcida, né? Vai no sopro. Ele vai dar. Vai. É, rapaz. E essa preocupação dos dois laterais amarelados, né? Sim. E tem o João Gabriel no banco de reservas que também é lateral. E um por pura... cabacice. É verdade mesmo. É verdade. Eu ia falar que ele foi burrinho, mas isso que você falou mesmo. Chutar a bola, pô. É falta pro time do Corinthians. O Wesley pega com a perna direita. O Matias Rojas, o 10, com a perna esquerda. São 2 da barreira do Pedro Rocha, que tá todo preocupado. Deixa eu ver aqui o tempo de jogo, quase 16. Se segura aí, Macaca. Jogada ensaiada. Legal pra Ponte. Isso tirou pro time da Ponte Preta. Dominou, mas não tem ninguém pra subir com ele. Eu acho que o Gé e o Iago já cansaram também, viu? A Ponte precisa de um jogador pra puxar esse contragolpe aí, não tem. O Iago pode, apesar de ter feito gol, mas já cansou o Iago, porque volta muito na marcação. Cara, pra deixar a cara cansado, é por isso que eu falo de tirar o Elvis, cara. Se o Elvis não saiu por contusão, não tira. Não tira o cara. Mas já foi, agora já foi. Compartilha a nossa transmissão, dá um joinha se você tá gostando, dá um negativo se você não tá gostando. Não tem mais negativo, tem? Tem, né? Dá um negativo se você não tá gostando, não tem problema. O importante é que você se manifeste, mande a sua mensagem pra gente. Vem o time do Corinthians, posse de bola. Matheus Silva tirou dali, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte Preta. Quem tava lá era o Iago, perdeu. Bola pro Corinthians, chuveirou na boca do gol. Sobe a zaga, tira, a bola voltou, sobrou pro time do Corinthians. Rojas dominou, passou o primeiro, passou o segundo, invadiu a grande área, pediu pênalti. Foi nada, hein? Foi nada, caiu na grande área de Maduro. Bom, eu achei que não foi nada. Aí o Gé se jogou ali com o Félix Torres. O árbitro não deu nada. É posse de bola pro time do Corinthians. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. De novo, o Corinthians pelo lado esquerdo, bola pra dentro da grande área, proteção da zaga. Ih, rapaz, o Castro lá se desentendeu com o jogador do Corinthians, hein? E o Castro é um cara bem de boa, né? Mas se desentendeu ali com o jogador do Corinthians. Um olhou pro outro, que olhou pra um. E a situação não ficou legal, não. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior? Vamos lá pro YouTube. Almeida Correia. Juiz vai arrumar pra nós. Danilo Silva vai dar nós. Aqui é Ponte Preta, diz ele. Roberto César Santos errou de novo ao tirar o Elvis. Tony Som, boa noite, galera. Pé quente, ótima transmissão. Valeu, Tones. Aqui vem o time do Corinthians, bola com o Yuri Alberto. Dominou, soltou a entrada da grande área. Chega Castro, tira antes do Pedro Henrique. Mas demorou pra tirar, hein, o Castro. Deu uma vacilada lá. Tem que tirar do jeito que dá, né, Pia? Demorou demais, né? Também achei. Achei indecisão dele com o goleiro, né? E quase que o PH lá se aproveita. E esse Pedro Henrique aí, ele é bom jogador, era do Inter de Porto Alegre. Deixa eu ver quem mais tá com a gente. Ganhar uma camisa da Ponte, eu também queria ganhar uma camisa da Ponte. E bola pro Corinthians dentro da grande área. Ganhar a camisa? Eu também queria. Paguei, velho. Eu paguei. Precinho daquele jeito também, mas é isso. Deixa eu ver quem mais. Curte a página Caludo Confecções, Almeida Correia. Valeu, Almeida Correia. Você curtiu o nosso canal aqui? Vivi Vicente, bora, nega. Deixa eu ver quem mais. O S2E0V16. Torcendo muito aqui. Eu vou criar um nick desse, cara. S2E0V116. Parece placa de carro, né? Parece placa de carro. Torcendo muito aqui. Paulo Rogério, tudo beleza? Dali Ponte, obrigado. Lembrando que não estamos no Facebook hoje, a nossa live no Facebook hoje ela foi impeachmentada. Impeachmentada? Vamos parar com esse negócio de impeachmentada aí, viu? Vamos separar. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
E agora a ponte vinha pro campo de ataque, o árbitro marcou uma falta do Gé pra cima do jogador do Corinthians. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E aqui o sufoco continua, porque o Corinthians vem de novo pro campo de ataque, bola enfiada dentro da grande área, no carrinho por baixo, Castro. Barbudo, Castro faz o carrinho por baixo, tira dali. Lateral posse de bola pro time da Ponte Preta. Corinthians tem pressa pro time do Corinthians. Bola com o Hugo, tocou a bola pro Garro. Chega, Castro, tira dali. Aí o Yuri Alberto tava com ele. A bola voltou, sobrou pra Ranieri, jogando um pouco mais atrás, toca pra Wesley. Vai pra cima da marcação do Luiz Felipe. Falta. Não, o árbitro não deu. O árbitro não deu. Foi no meio das pernas ali. Pediu falta, o árbitro não deu. O árbitro não deu, é posse de bola. É pro time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Piá tá dizendo que o Wesley pediu pra sair, Acho né? que é o Gustavo que vem aí. O Gustavo Mosquito. Acho que é ele que vem. Eu vou falar uma coisa pro você. O Wesley tá jogando muito, hein, Piá? É Muito. bom jogador, hein? Muito o melhor jogador do Corinthians. É bom jogador esse Wesley. Não vai ficar muito tempo no futebol brasileiro, né? Difícil, né? Já tem o pessoal aí interessado no Wesley. Gente, nós não estamos sorteando camisa, não. Tá sorteando camisa, ou Não tô sabendo. Se tiver, coloca meu nome no sorteio aí. Se tiver, coloca meu nome no sorteio. Eu também Só quero se o Piá, uma. Você tá dando uma camisa aqui na jornada esportiva, Piá? Eu tô querendo ganhar uma. Não, então. Eu também, pô. Essa aqui não tem essa, não. Tivemos que comprar lá. Gente, pô. a gente não tá sorteando. Eu agradeço a audiência aqui, mas não Aliás, estamos sorteando compra camisa, que você não. vai ajudar o clube, tá? Isso. Na loja da Macaca pode ser no estádio, Faz pode ser o TC10 no lá. Bandeiras. A gente não tá ganhando nada pra fazer propaganda Nada. na loja da Macaca também. A gente faz porque a gente torce pra Ponte e a direção do futebol interior da Rádio FI libera a gente falar aqui de boa, né? Porque a gente quer o bem da Ponte Preta. Vem, Corinthians! Campo de ataque, bola pra dentro da grande área. Mas se o Pro quiser ceder umas camisas, Passa a gente pega, né? Não, pega, É lógico. claro. Aí depende do pessoal lá. Roberto César Santos, eu quero essa camisa. Não, pode ser preta ou branca. Ah, gente. Ô, povo. O Roberto César que disse que aprendeu com o Piá a imitar o mascote do adversário, mas Não, passa batido. Vamos mexer com isso não. É, o Piá que ensinou ele. Vamos mexer com isso não. O Wesley dominou, tocou a bola pro Hugo. O Hugo domina, toca a bola pra Michael, já vestiu a camisa da Ponte Preta. Ele pede a passagem ali do Wesley, tá sentindo, mas tá jogando. Vai pra cima da marcação, Luiz Felipe. Luiz Felipe, que fria que você entrou, meu filho. Já tem cartão amarelo. E ele segue na cola, na caça do Wesley. Dominou, soltou essa bola, toca pra Hugo. Meia esquerda, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola pro Félix Torres. Todo o time do Corinthians do campo de ataque, bola com o Garro. Garro dominou, tocou na esquerda agora. O Luiz Felipe desgarrou da marcação do Wesley. Perna direita, cruzou na boca do gol. Matheus Silva. Teve que se agachar pra tirar a bola, voltou, sobrou pra Ranieri. Ranieri toca essa bola, meteu pra Garro. Garro domina pro time do Corinthians. Todo mundo atrás da linha da bola. A Ponte joga atrás da linha da bola. Pedro Henrique pedalou pra cima da bola, pra lá, pra cá, tocou a bola. Pro Fagner, linha de fundo, cruzou na boca do gol. Castro tirou a bola, voltou, sobrou. Vem pro Garro, bateu pro gol. Meu Deus. Fora! Pra fora do gol, era o Matias Rojas. Mano, que pressão, hein, Carlos? Entrou bem o Matias Rojas, né? O Corinthians vem pra cima da Ponte, agora vai mexer duas vezes. O Wesley realmente vai embora. Vai entrar o Gustavo Silva, né? Camisa número 19, a gente já vai confirmar já. Mas o Wesley vai embora, camisa número 36. Não é não. Vai entrar o Biro. É o 26, é o Biro. O Biro, 26, entra na vaga do Wesley. E o Matheus França, camisa número 2, entra na vaga do Fagner. Sai o Fagner, entra o Matheus França, que é o Mateuzinho, viu, Marcelo? Aquele mesmo que era do Corinthians, do Flamengo. Não quer mais que chama de Mateuzinho. Não, tanto que na camisa tá Matheus França. Então sai o Fagner, entra o Matheus França, camisa número 2. E sai o Wesley e entra o Biro. Atacante, troca um atacante por outro. Camisa número 26, o Biro, que estava na seleção brasileira, que não conseguiu se classificar para as Olimpíadas, Corsato. E agora, Pia, ali é confiança, né? Eu ia até perguntar sobre confiança, mas o Pedrão fez uma jogada ali, a bola tava saindo para escanteio, só que o Yuri tava perto dele. Ele tirou a bola do escanteio, driblou o Yuri com as mãos, depois pegou a bola antes dela sair da grande área. Aí a tal da confiança. O jogador com confiança, ele consegue performar mais, né, Pia? Com certeza, o cara com confiança, na confiança que ele tá, o que ele vem pegando nesse campeonato, ele
tenha confiança e tenha moral, né, para fazer isso aí, porque ele vem sobrando na Ponte Preta. É verdade, fez a torcida da Ponte Preta esquecer rapidinho o antecessor dele, que Kaique França, que pegava muito, que tá lá no esporte, né? Mas a torcida da Ponte já esqueceu do Kaique, porque o Pedrão, e eu falava isso, o Kaique vai fazer falta? Pode até fazer, mas o Pedrão é ótimo goleiro e por enquanto tá performando muito bem. Olha o Corinthians, Maicon bateu pro gol, fora! Tem que marcar, né? O Maicon, que é o capitão agora do Corinthians com a saída do Fagner, né? O Maicon chuta forte de fora da área e chuta bem. Tem que marcar o Maicon, o Rojas, o Garro. O Corinthians, a Ponte parece que acertou ali a bola aérea e o Corinthians tá tentando chutar agora de fora da grande área. Deixa eu aproveitar aqui, Marcelo, para mandar um grande abraço pro seu Nelson Caivano. O seu Nelson é o pai, já falei aqui, né? Pai do Henrique Caivano, que disputou a Copa Paulista pela Ponte Preta. O Henrique tá jogando lá no Pouso Alegre agora. E ele, né, como todo mundo que passa aqui por Campinas, ele virou Ponte Pretano, né? Um grande abraço lá pro seu Nelson, é nosso fã aqui da equipe. Nós também somos fã do senhor, viu, seu Nelson? E boa sorte pro Henrique, que é um grande jogador, vai virar jogador. Uma pena que não ficou aqui na nossa querida Macaca, mas um abraço pro seu Nelson, que tá vendo o jogo pela imagem da TV, mas o som é nosso, e tá mandando um abraço pro grande Piá, o seu Nelson Caivano, que é pai do jogador Henrique Caivano. Isso aí, Almeida Correia, o diretor-geral da Caludo, que deu a camisa. O pessoal tá aqui no chat. Bom, a parada é aí no chat, vocês se entendam aí. Esse negócio de camisa, se tá dando camisa pra todo mundo, eu também vou querer uma, o Piá vai querer uma e o Carlos também vai querer uma. Eu também, como eu já comprei a branca com a faixa preta, me dá a preta com a faixa branca. E pra nossa audiência, mas aí é no chat, viu? Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Mas obrigado a todo mundo que tá com a gente. Jorge Domingos, meu Corinthians perdendo, mas estou feliz pelos amigos. Grande abraço a todos da equipe do Futebol Interior. Jorge Domingues, que é grande comentarista lá de São Paulo, da equipe Gol de Placa. Vem Corinthians, campo de ataque, bola pra dentro da grande área. Hugo bateu pro gol, Castro chega, tira. E é mais um escanteio, mais um Deus nos acuda. Mais gente, um, haja pressão, haja sufoco. Eu passei da idade, gente, não aguento mais. É o primeiro escanteio, hein, do segundo tempo. 10 escanteios no total. Primeiro escanteio do segundo tempo. 26:50, quase 27, bola pra dentro da grande área, vem o toque de cabeça, pega o goleiro. Pega o goleiro e por enquanto só aquela mudança. Ô presidente Pedro Lino, você que tá no palco do jogo, como é que tá o Brigatti aí? Movimentação pra substituição na Ponte Preta ou nada? Por enquanto nada de movimentação, o Brigatti tá bem calmo, tá fazendo aquela gesticulação normal dele, mas por enquanto não chamou ninguém. O pessoal tá treinando atrás do gol. Os únicos que estão no banco de reservas aqui é o Luan, tem mais um e o Elvis. De resto estão tudo aquecendo atrás do gol do Pedrão. Mas por enquanto nada de mudança da Ponte Preta, viu, Corsato? Beleza, valeu. Pedro Lino, e ele acompanha o ataque da Ponte Preta, mas fala pouco, porque a Ponte quase não ataca. É o Corinthians que vem pro campo de ataque, bola pra dentro da grande área. Castro meteu a cabeça da bola, tirou dali. Castro, Neuci Lucato tá com a gente, o HC80 vai ser no sufoco. O André Rebeck, Pedro Lino, rei da Zona Leste. Ei, Pedro é famoso, hein? Pedro valeu. É famoso. Ô, Corsato. Oi. O André Rebeck é o emoji daqui de São Paulo. Ele é do Jação, dá um abração pra ele também. Emoji? O apelido dele é Emoji. É apelido do cara, pô. Tá bom. Posse de bola pro time do Corinthians, bola aqui no campo ofensivo, lado esquerdo, Risso mete a cabeça da bola, tira dali. Fátima Fomazieri, salve Carlão. Tá mandando um salve pra você, Carlão. Salve, Fátima. Mande um abraço pra Paraíso do Tocantins. TJP ligado aqui no Futebol Interior. A Neuci Lucato. Eu nasci no dia 12 de agosto, mereço o manto. Silvana Pereira, vamos Macaquinha, aguenta coração. Carlos, de quem é aquela música? Agora aguenta coração. É do José Augusto, né? Do Carlos Cola que fez a música, mas é o José Augusto que cantava. Muito bem. Tá certo. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 28, quase 29, 28:50 passado, segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista Série A1 2024. Neoquímica Arena, o placar FI, Rádio Valinhos FM tá assim, confere comigo. Corinthians não tem nada, a Ponte tem um. Gol no primeiro tempo do Iago Dias, Carlos. Mais cedo, o Botafogo venceu a Portuguesa pelo placar de 2-1 e deixou a Lusa numa situação bem complicada na competição. O Guarani empatou com o São Paulo pelo placar de 1-1. Vamos falar aqui de rebaixamento rapidamente. Matematicamente, não há mais a possibilidade da Ponte ser
rebaixada. Portanto, mesmo que a Ponte perca hoje aqui, a Ponte já tem a pontuação para se manter na primeira divisão do campeonato. Quem começou o torneio brigando para não cair, a Ponte já fez o papel e está ganhando do Corinthians na Neoquímica Arena. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu. Eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior, comigo Carlos Corsato, e hoje a gente tem o Piá, que jogou muito na Ponte Preta, representou o manto, a camisa da nega véia, vem pro campo de ataque, trabalha, posse de bola, o time jogou no Corinthians também, pro torcedor do Corinthians, posse de bola pro time do Corinthians, mas você que quer que ele fala mais do Corinthians em uma transmissão, chama ele aí pra transmissão do Corinthians. Posse de bola pro time do Corinthians, bola pelo lado esquerdo, aqui a gente fala mais da Ponte, claro, posse de bola pro Corinthians, bola com o Michael dominou, trabalhou para, pensa, toca a bola pelo lado direito, vai pro time do Corinthians, quem vem por ali é o Matheus França, ex-Mateuzinho, soltou essa bola, vem o chute de longe. Mais um escanteio. Bateu no bumbum do Igor Inocêncio, foi embora, mais um escanteio no jogo, Carlos. É o segundo escanteio, o Corinthians agora tenta, né, além das jogadas aéreas, o Corinthians agora tenta os arremates de fora da área, mais um do Matheus, do Rojas, que bateu, pegou no Igor Inocêncio, saiu linha de fundo, escanteio, vem ele, camisa número 10, Matias Rojas. Pra bola, o 10 do Corinthians, perna esquerda, chuveirou na boca do gol, sobe de cabeça a zaga da Ponte Preta. Na verdade foi o Gé, ajudando na marcação, era o que a gente falava, né? O cara tem que ajudar na marcação também. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Corinthians jogou essa bola dentro da grande área, a zaga da Ponte tirou, a bola voltou, sobrou com o Biro. Biro dominou, ele trabalha com a perna esquerda, o jogador da Ponte escorregou, jogou dentro da grande área, Pedrão. E aí o Ranieri manda o Pedrão chupar tomate, né? Mas foi, na verdade, foi uma jogada meio assim, sem querer, porque o Castro ele escorrega e acaba se chocando com o Ranieri também, que acaba derrubando o goleiro da Ponte Preta. Tem uma mensagem aqui do Ricardo Adriano Moraes. Ele fala: um abraço a todos e pro Piá, dava muito trabalho para marcar ele nos treinos da Internacional, não era fácil. Ricardo Adriano Moraes, foi seu colega, jogador, provavelmente, claro que foi jogador, né? Tá falando que você dava muito trabalho. Você se esforçava no treino, Piá, ou você dava migué? Nada, eu treinava treinamento com bola, praticamente. Pra mim, treino coletivo era jogo, gostava de jogar. E hoje tem treinador que escala mais no treino do que no jogo, né? Mas hoje mudou muito. Hoje até o coletivo eles estão banindo no futebol, né? Porque não dá também, né? Muito jogo, jogo em cima de jogo, enfim. A maioria dos treinadores reclamam sobre isso, né? Ô Corsato. Oi. Tem alteração no Corinthians, sai zagueiro e entra atacante, hein? O Hugo foi embora para a entrada do Gustavo Silva, camisa número 19. Você sabia que ele ia entrar desde o começo do jogo, né? Sim, é o Mosquito. Gustavo Silva, 19, está no jogo. O Hugo foi embora, camisa número 46. Então, o Hugo é lateral. Ele tira o Hugo. Isso. Ele tirou um zagueiro, tirou um lateral e colocou atacante. E o Ranieri não tá muito jogando de zagueiro, não, hein? Tá jogando lá na frente, hein? O lateral esquerdo virou o Biro. E agora vai entrar o Edson no time da Ponte. Ah, meu Deus. Quem saiu? Quando você acha que tá bom, né? Daqui a pouco eu vou confirmar pra você quem que saiu no time da Ponte. Luiz Felipe tá lá, o Igor Inocêncio tá lá. Eu confesso que eu achei que ele ia tirar o Igor Inocêncio, cara. Igor Inocêncio Ramon tá saiu lá. O Matheus Silva. Ele tirou o Matheus Silva. Saiu o Matheus Silva. Tá voltando no time hoje também, né, Corsato? Então entra o Edson, camisa número meia dúzia, pra saída do Matheus Silva, camisa número 4. Matheus Silva 4 sai pro Edson meia dúzia. Então é o seguinte, o Corinthians vai amontoando o atacante e a Ponte Preta amontoando o zagueiro. Foi um zagueiro por outro, nem né? tanto, né? Mas, ô Piá, mesmo porque também o Corinthians não precisa ter tanto zagueiro, porque a Ponte só tem um jogador na frente, né? Fica fácil pro treinador tirar os zagueiros porque não tem ataque, né? É isso, a Ponte tá tomando pressão, mas tá segurando o resultado. 1-0 pra Ponte, posse de bola 69% pro Corinthians, 31% de posse de bola pro time da Ponte Preta. Bola com o Biro, agora lateral esquerdo da equipe do Corinthians, solta essa bola, toca no meio, é pro Matias Rojas, ele domina com a perna esquerda, solta a bola do lado esquerdo, vem Garro, cruzou na boca do gol, chega por ali Nilson Júnior, tira o perigo, aí subiu o Jack no campo de ataque, a bola caiu com o Ramon, alongou o passe lá, tô falando, ó, o Jack contra 3 do Corinthians. Corsato. O Biro na recuperação, vai! Deixa eu mandar um abraço aqui
aqui pro pessoal que tá com a gente no WhatsApp. Aqui o WhatsApp funciona também, viu? O Joaline, lá do Padre Anchieta, tá dizendo aqui: Corsato, Joaline, futebol interior em Sumaré, todo vapor. É muito bom rever nosso maestro Piá. Saudades demais. Regis, Adrianinho, Dionísio, Vander, Mineiro, Washington, Erivelton. Que seleção nós tínhamos, hein? Valeu, Piá. Queremos ver você mais vezes aí no FI, viu? Valeu. FI, por ter convidado o nosso maestro, diz aqui o Joaline. E aqui vem Corinthians, bola pra dentro da grande área, Pedrão, como o Carlos fala sempre nas narrações, voou como um gato. Sai fora, velho. Como um gato tirou a bola de dentro da grande área. Gato voa, Carlos? Não, escanteio. Escanteio pro Corinthians, lado direito, bola pra dentro da grande área, Gé de cabeça. Vai ser outro escanteio, cara. Mas pelo menos estamos conseguindo cortar uma bola ali, né, Piá? Eu falei, eles tiraram, na modificação, ele perdeu o melhor cabeceador dele. Tomara que fique mais assim. Escanteio. Mais no segundo bola tempo. Pra dentro da grande área, Pedrão deu um murro na bola, ela caiu dentro da grande área, chega, mete a cabeça na bola, tira dali o Castro, a bola sobrou na entrada da grande área, Biro divide com o Ramon, pediu foto, o árbitro não deu, Ramon tá caído dentro da grande área, mas o árbitro vai parar. Pra atendimento ali do jogador da Ponte. Não é o Ramon, né, cara? É o Luiz Felipe. Não é o Luiz Felipe também. É o Ramon mesmo, pô. É o Ramon. E foi falta. Foi, pô. Olha o lance. Olha lá, o cara vai só no corpo. Mas que Muita dificuldade falta. pra marcar uma falta. E ele manda, né? O cara jogar, fala, não, joga aí. Cara, eu tenho. Ontem eu tava transmitindo o jogo da Inter lá em Limeira. E aconteceu isso aí também. Aí o árbitro chegou pro cara e, pô, levanta. Isso me irrita, porque o árbitro, que eu saiba, ele não é médico, né? Então, poxa, se o cara tá lá se contorcendo em dores, era um cara do Santo André precisando ganhar o jogo, o cara tava no chão e o árbitro mandando ele levantar. Isso me irrita, pô. O cara tá lá pra apitar o jogo. O cara caiu, para e chama o médico. Quem é o 19 da Ponte ou o 19 Corsato? da Ponte já vejo já pra você. É o Renato, acho, né? O Thiago Cordeiro, se for pegadinha, Thiago, eu vou cair, tá? Mande um abraço pro Guax. Não, mas também sei. Do Água Verde. Renato, camisa número 19. Não é pegadinha não, pode ficar cegado. Ele tá mandando um abraço pra você também, viu, presidente? Tamo junto. Tá na diretoria também, né? Na sua diretoria. É o daqui, vice-presidente, pelo jeito. Bora. Tá na diretoria também. É posse de bola pro time do Corinthians, jogador da Ponte tá recuperado. O Corinthians tá de novo no ataque, bola com o Maicon, dominou, tocou a bola pra Biro. Biro domina, o Naldi tá na marcação, sobrou no meio. Vem a batida, rapaz. Na verdade, ele tentou colocar a bola dentro da grande área e o Pedrão dominou no peito. Cara, esse Pedrão, ele ficou muito tempo na reserva, né? Depois foi lá pro Atlético e lá ele mostrou que tinha condições de ser titular da Ponte Preta. Mas, cara, dizem que pra ser goleiro tem que ser meio maluco. Parece que tá lá 40 mil pessoas, o cara tá batendo a bola no peito, velho. Ô, Piá, tem que ser meio fora da casinha, né, cara? Goleiro sempre fala, né? Goleiro louco é bom. Cara, tem uma mensagem aqui. Fala, Pedro, e é pra você a mensagem. Pedro, você tá bombando no YouTube hoje aqui, vai. Público e renda. Fala. Público total, 41.375 pessoas. Para uma renda de R$2.339.123,50, Corsato. Muito bem, dava para pagar metade das minhas dívidas, essa grana aí. R$2.339.123,50. Vamos ver o jogo. Vem o time do Corinthians, bola para dentro da grande área. Castro, que partida do Castro hoje, hein? Posso dizer que você tá ferrado, porque se você deve tudo isso, você não vai ganhar isso até o fim da sua vida. Então, lamento. Ô Pedro, essa vai pra você. Eu vou colocar no ar porque comigo não tem essa. Contou pra mim, eu falo, cara. Bruno Assunção, ele diz o seguinte: o Pedro Lino engravidou minha irmã. Isso daí é mentira, isso daí é fake news. Renato tá no jogo. Fake news. Alteração, sai Iago Dias com a 11, entra Renato 19. Eu espero que o Renato hoje, ele fez gol contra o São Paulo, fez, mas aquele jogo também não entrou bem. Eu espero, e o Renato foi uma das grandes contratações da Ponte aí, né? A gente colocava muita fé nele. Eu espero que o Renato hoje faça esses 10 minutinhos que faltam aí, mais os acréscimos, um bom jogo, né? Porque a Ponte precisa sair desse sufoco aí. Se segura, Macaca, vem Biro, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, vai embora, ainda bem foi embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
O Silney Luiz Borges, parabéns pela transmissão, rapaz, obrigado, abraço pro Silney, me ajuda, eu já ajudei, o Bruno, já falei. Vitor Prandi, deixa eu ler antes. Ao jogo. Piá, é verdade a história do Vampeta sobre levar mendigo pra jantar na sua casa? Nossa. Meu pai, Deus. Os caras arranjam cada uma também, hein? Pedro Henrique, campo de ataque, bola pelo lado direito. Responder. Não, pelo amor de Deus. Fala que foi verdade. Posse de bola pro time do Corinthians. O cara tava lá na bandeirinha de escanteio, voltou aqui na intermediária. Bora com o Michael dominou o Corinthians, empilha atacante. A Ponte se defende do jeito que dá, bola pelo lado esquerdo. É o Mosquito, é o Gustavo. Pra lá, pra cá, invadiu a grande área. Bateu pro gol, espalma o goleiro. E a Ponte não tem rebote, não tem segunda bola. Esse goleiro da Ponte, ele é muito bom, né? Goleiro e árbitro, a gente é bom elogiar no final do jogo. Não, posse de bola pro time do são Corinthians, 10 bola pra dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte, tira dali com o Risso. Tem jogador da Ponte caído ali no meio campo. Vamos dar uma segurada. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. É o Ramon, Marcelo. Vai com certeza ser substituído. E aí vai ser a última. O Brigatti vai poder mexer só mais essa vez. Só que ele tem mais 2 alterações pra fazer. Ele pode? Ele pode. Ele colocou o Luiz Felipe no intervalo. O Luiz verdade. Felipe entrou no intervalo. Verdade, Aí ele pôs o Edson na primeira parada. Isso. E o Renato na segunda. Isso. Né? Então, e ele só vai colocar um jogador, né? Cara, nada de se estranhar, viu? Do Brigatti, né? Porque ele É geralmente. o Emerson Santos que vai entrar. Emerson Santos tá voltando de contusão. Tá voltando de contusão. Era titular até sair por contusão. Ele geralmente não faz todas as alterações. E aí, Piá, como é que faz pra segurar? Finalzinho de jogo, 41 minutos, a Ponte tá conseguindo 3 pontos importantíssimos, hein, Piá? Como eu falava, o time da Ponte Preta, ela se defende, mas o Corinthians, ele não agride, não tem muita chance de gol. Ou é bola parada, ou eles vão pro fundo e tentam cruzar. Então não é um time que agrediu a Ponte Preta com entradas, com jogadas, entendeu? A equipe do Corinthians também não fez um grande jogo, não. Mas a Ponte Preta sai com um ótimo resultado e se defendeu muito, muito bem. O Ramon tá saindo de maca lá. Tá saindo contundido. Naquela jogada anterior, vai entrar o Emerson Santos, camisa número 8, alteração no time da Ponte Preta. Aliás, como a gente falou aqui, é a quarta alteração da Ponte, mas a Ponte não vai poder mexer mais, porque o Brigatti já mexeu 3 vezes com a bola rolando, incluindo aquela lá que foi a substituição do Elvis pelo Luiz Felipe. Portanto, Emerson Santos, 8, na vaga do Ramon Carvalho, 21. Fernando Lima Corsato, é o Fernando de São Bernardo do Campo ligado no YouTube na transmissão. Vamos, macaca! Vamos que vamos, Fernando, abraço pra você. Tem gente aqui criticando a entrada do Edson, mas por enquanto não tá fazendo um mau jogo, não. Gente, mas é zagueiro por zagueiro, ele não tinha mais zagueiro no banco, né? Porque o Joaquim nem no banco tá. Nem no banco tá hoje, então... Posse de bola pro time do Corinthians, bola com o Biro, se segura aí, Ponte, vem Mosquito, lado esquerdo, 2 jogadores na marcação, Castro tirou dali, só que saiu jogando errado. A bola voltou pro Corinthians, bola pra dentro da grande área. Nilson Júnior subiu. A bola caiu com o Emerson Santos, jogou pra dentro da grande área. Aí a bola voltou pro time do Corinthians, dentro da grande área pro Pedro. 2 jogadores na marcação. Solta a bola pelo lado direito. Vem cruzamento na boca do gol, sobrou pro time do Corinthians. Mosquito chega, a zaga da Ponte, tira dali com o Castro. E aí o Igor Inocêncio dá um bico na bola. Joga a bola lá na lua. O jogador do Corinthians foi matar a bola matou ele. Mas deu sorte que sobrou pro time do Corinthians com o Ranieri. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Ô Bruno, eu vou parar de fazer fumaça porque ele já falou que é fake news. Posse de bola pro time do Corinthians, bola aqui na entrada da grande área, proteção do Leonardo, a bola se perde e vai embora. Corsato. Oi. Deixa eu abraçar aqui o Eduardo Tolentino, que tava lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, nosso repórter, tá mandando um grande abraço pro Piá aqui, tá dizendo que o Piá é fera. E o Joel da Silva também tá ligado conosco, grande Joelzão, lá da Serponte, hein? Grande Joel, Serponte. Tá com o futebol interior, Corsato. Piá com a gente, nosso convidado especial hoje, dando sorte por enquanto pra Macaca. Que resultado, hein? A Ponte tá vencendo o Corinthians na Neoquímica. Wilson da Rocha, boa noite, Corsatos. Ponte pode até ganhar, mas é uma vergonha o que o time tá fazendo.
Posse de bola pro time. Eu vou lendo as mensagens aqui. Gé dominou, tocou pro Igor Inocêncio. Invadiu a grande área. Podia ter tocado. O Renato ficou reclamando. O Igor Inocêncio fica com a posse de bola, mais segura no campo de ataque. Bola pra Leonaldi. Vai bater pro gol. Bateu pro gol. Mandou lá no Pacaembu. A bola se perde, vai embora. Tiro de meta pro time do Corinthians. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Corinthians vem pro campo de ataque, bola pra dentro aqui da grande área, na verdade, lado direito, a entrada da grande área era pro Matheus França, chega, a zaga da Ponte tira. Tem um internauta perguntando se o Corinthians corre risco de rebaixamento. Não. Matematicamente, se perder o jogo, matematicamente sim. Matematicamente sim. Mas... Precisa de 2 pontos, né? Hoje ele precisa de 2 pontos. É improvável. Impossível. É improvável. E agora vai tomar cartão o técnico do Corinthians. Isso, Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, português, ora pois. Toma cartão amarelo. E ele tá conversando com o quarto árbitro lá. Ele não gostou de alguma coisa lá, né? Não gostou de algo. E ele fica falando no ouvido da Neuza, Inês Bach. Deselegante, hein, meu querido? Vem, Corinthians, Biro dominou, cruzou na boca do gol, bate no Igor Inocêncio, vai embora. Bate no Igor Inocêncio, vai embora. Os caras estão bravos. O campo de futebol realmente não é igreja, né? Ninguém é muito educado, mas os caras estão pé da vida. Escanteio pro Corinthians, o 5º no segundo tempo. Mais um escanteio, estamos com 45 em cima da Pinta, a Ponte vai vencendo o jogo. Se segura aí, Macaca, daqui a pouco os acréscimos. Bola pra dentro da grande área, o toque de cabeça pra fora do gol. Vai de reto, Satanás, vai embora. Mais quanto, Pedro? Mais 6. Beleza, mais 6 minutos. Mais 6 minutos. O Wilson da Rocha falou que o juiz ia dar 8 de acréscimo, ele deu 6. Só vai acabar amanhã esse jogo, tá dizendo o Roberto César Santos. Não, foi o André que perguntou se o Corinthians corria risco de rebaixamento. Hoje ainda corre, porque o segundo time na zona do rebaixamento tem 6 pontos, mais 2 rodadas, 12, o Corinthians tem 10. Matematicamente ainda corre. O Bruno, somos do Paraná e torcemos pra Ponte Preta por conta do Lino. Lino é o amor, vida longa e a Ponte Preta maior de São Paulo. Vem, Corinthians! Vem, Corinthians! Matheus chuveirou na boca do gol, toque de cabeça do Yuri Alberto. E aí faltou conversar, né? O Igor Inocêncio com o Pedrão. Não tinha ninguém atrás dele, ele cedeu o escanteio pro Corinthians, que faz o sufoco, Carlos, é a blitz. Escanteio, o zagueiro da Ponte, o Igor Inocêncio, estava sozinho, né? Escanteio, 6º escanteio do Corinthians no segundo tempo. Corinthians tem a chance de empatar o jogo, é tudo que a torcida da Ponte não quer, bola pra dentro da grande área, o toque de cabeça, meu Deus. Ela passa, vai embora. Jesus amado, Félix Torres subiu. Cara, Piá, Carlos, Nação Ponte Pretana, eu vi essa bola lá dentro, cara. Olha só, ela tirou tinta. Passou longe. Longe? Deixa eu ver, então o narrador tá mentindo, pera aí, vamos ver no replay. O repórter tá lá, né? Pera aí, o repórter tá lá. Mais ou menos longe, não tirou tinta não. Mas a gente gosta de enfeitar o pavão, né, Carlos? Mas pra quem tava de longe... Mas tem que acertar isso, né? Tem. É uma deficiência muito grande na Ponte, na bola parada. No segundo tempo até melhorou um pouco, mas talvez pela tirada lá do Gustavo, né? O Gustavo Henrique. Mas, cara, que sufoco. Agora sim, claro, pode acontecer tudo no futebol, né, Pia? Tem mais 3 minutos e meio. Aí o Corinthians pode até virar o jogo. Mas hoje parece daquele dia que a bola não vai entrar, né, Pia? Mas como eu falei, não teve muita chance também, né? Bola, me parece que o treinador do Corinthians sabe das dificuldades da Ponte, né? Porque é bola aérea toda hora. Toda hora. E nas laterais, né? Ele estudou bem a Ponte Preta. E a Ponte tá conseguindo um resultadaço. A Ponte nunca ganhou do Corinthians na arena, né? E vai colocando o Corinthians numa situação complicada a nível de classificação e ainda ameaçado pelo rebaixamento. Daqui a pouco eu vou ler a sua mensagem aqui, viu, Ricardo, pro Piá, tá? Posse de bola pro time do Corinthians. O jogo pega fogo no finalzinho, são 3 minutos pra terminar o jogo. 93, o árbitro prometeu o jogo até 96. A Ponte Preta vai vencendo, vai pulando pra segunda colocação do grupo. Daqui a pouco tem o nosso fim de jogo. Já o fim de jogo. Você que tá no YouTube, obrigado. Curta o nosso canal Futebol Interior. E amanhã tem Hora da Macaca, hein? Tem Hora da Macaca amanhã, produção? Claro, toda segunda-feira, 8h30 tem Hora da Macaca. Hora da Macaca a partir das 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca, se inscreva por lá também. Você que não se inscreveu, se inscreva. Manda mensagem pra gente durante o programa. A gente lê todas as mensagens. Toda segunda-feira. Faça chuva, faça sol. Mais tem Hora da Macaca. Mais um escanteio. Mais um escanteio. 15º na partida.
É o 7º escanteio no segundo tempo pro time do Corinthians. 7º pro Corinthians. Vai o Garro pra bola. Vamos segurar a Ponte. Vitória é importante. O empate não é ruim, mas a vitória é muito melhor. Garro vai pra bola, chuveirou na boca do gol, sobe. A zaga da Ponte tira. Fica viva na entrada da grande área. Castro dá um bico na bola. A bola voltou, sobrou pro Matias Rojas. Dominou. Não faz a falta não, Renato. Não faz a falta não, Renato. Jogou essa bola dentro da grande área muito forte. Vai sair. Vai sair. Saiu a bola. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. A Ponte estava no campo de ataque, Luiz Felipe tocou a bola na frente, mas chega antes por ali, o Ranieri tira, vai. Deixa eu passar os números do jogo aqui, não vou só falar um placar, mas chutes, 27 do Corinthians contra 5 da Ponte. Posse de bola, 80% do Corinthians, 20 da Ponte. Escanteios, 15 no total, 14 do Corinthians, 1 da Ponte. Bola na rede? É isso, cara. É o futebol. Tá 1-0 pra Ponte. O Corinthians vem pro campo de ataque, bola aqui pelo lado esquerdo. Ainda tem tempo, tem mais 1 minuto pra terminar o jogo. Soltou, bola, campo de ataque, chegou por ali o Leonardo. Falta! Arranjou uma falta. Falta pro time do Corinthians. Cartão amarelo pra ele. Falta, era tudo que o Corinthians queria. Praticamente no último minuto do jogo. Cartão amarelo para o nosso capitão Leonardo. Leonardo que está recuperando o futebol e precisa recuperar o futebol do Leonardo porque sabe que tem bola. Caiu muito de produção. Às vezes tem treinador que chega no clube e estraga o jogador, né? Fizeram isso com o Leonardo. Amarelo pro Leonardo, número 5. Beleza, Pedro Lino, nosso presidente, tá lá no palco do jogo. Tá lá, vamos se segurar, a Ponte Preta tá no finalzinho do jogo. O primeiro cartão do Leonardo na competição, 20º cartão amarelo da Ponte. Quem vai pra bola lá? O 10 e o 16. Isso, Garro e Rojas, sempre eles. Só faltava o goleiro do Corinthians ir pra dentro da grande área. E ele parece que vai. E ele já tá lá, ó. Tá lá já. E é grande, é bitelo o menino, hein? Finalzinho de jogo, último lance. Vamos segurar a Ponte Preta. Vamos segurar. Como que você fala? A santa lá do Majestoso? Nossa Senhora do Majestoso. Nossa Senhora do Majestoso, que olhe pra gente. 96, já chegamos no último tempo de acréscimo. Vai pra bola, autorizado, perna esquerda, direto pro gol. Pedrão, dá um murro na bola, tira dali. Pode terminar o jogo, viu, juizão? Pode terminar o jogo, juizão. Já passou, pode terminar. Né? Já acabou. Só se ele deu mais um, né? Senão... Bola pra dentro da grande área, quer ver? Bola pra dentro da grande área, toca de cabeça na trave! Não tem mais idade pra isso não, gente. Na trave, vai embora! Então, mas a arbitragem... Na trave, vai embora! A arbitragem, ela procura, né? Se você não levantou mais um, o escanteio foi depois dos 6 minutos. Acabou o jogo, pô. Acabou o jogo. Acabou o jogo. E não há tempo pra mais nada! Termina o jogo na Neoquímica Arena! A Macaca vence! A nossa primeira vitória na Neoquímica Arena! Resultado importante pra Ponte Preta, que vai pra segunda colocação do grupo. A Ponte vence o Corinthians, Iago Dias foi pra rede no primeiro tempo. Ponte Preta 1, sufoco, escanteio, não tivemos a bola na trave, último lance, a bola explodiu no travessão, passava de um lado, passava de outro lado, mas a Ponte consegue os 3 pontos, resultado importantíssimo para Ponte Preta, para além, é claro, não está classificada ainda, mas de tentar o objetivo de se classificar, também, quem sabe, uma vaga na Copa do Brasil na próxima temporada. Daqui a pouquinho tem o craque do jogo, já a ficha técnica, já a palavra do Brigatti, tem tudo isso e muito mais pra você. Vamos eleger, você pode mandar a nossa audiência, o craque do jogo da Ponte Preta, pode já votar também. Tudo isso no fim de jogo que vem aí aqui nos canais Futebol Interior. Conosco, Restaurante do Dadá, concessionária Sim, Valinhos FM 87,9. O jogo terminou, a Ponte Preta venceu, a Macaca venceu, gol do Iago Dias, 1 pra Ponte Preta, 0 pro Corinthians. E na transmissão da TV, da Federação Paulista de Futebol, o Iago Dias foi eleito craque do jogo e ele vai falar e a gente vai ouvir aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM, certo, Carlos? Vamos lá, o Iago. Como segundo colocado dentro do seu grupo na zona de classificação para a próxima fase. Cara, muito feliz, né? Queria dedicar esse troféu para minha família, que tá lá em Minas Gerais, São João da Nepomuceno, assistindo eu. E dedicar isso também para minha avózinha que tá internada. É uma mulher guerreira que sempre teve em prol da família, então eu queria dedicar a ela
esse troféu e muito feliz, né? Muito importante a gente vencer e rumo ao nosso objetivo, que é a classificação. Tá, então, o Iago Dias, autor do gol da Ponte Preta, terceiro gol dele com a camisa da Macaca, ele que já havia feito na vitória contra a equipe do Botafogo um golaço, meio sem querer, mas foi um golaço, e fez, desta vez a Ponte venceu. Dos últimos, a Ponte jogou 11 jogos na Neoquímica Arena contra o Corinthians, são 9 derrotas, um empate e a primeira vitória. Ô Piá, o que esses caras conseguiram hoje... não é pouca coisa não, né? Esses caras conseguiram um feito simplesmente gigantesco hoje, não? Com certeza, né? A gente falava aqui que a Ponte Preta entrou com uma proposta de jogo, né? E ela deu sorte de achar um gol, né? Da forma que foi uma bola para uma falha, que eu acredito que foi uma falha do goleiro do Corinthians. Mas depois desse gol a Ponte só se defendeu, mas a Ponte se defendeu muito bem, porque não tomou o gol. E eu falava, nós comentávamos isso aí antes, que a substituição do treinador do Corinthians, quando ele tirou o Gustavo, que era o melhor cabeceador deles, e o menino machucou o Wesley, matou a equipe do Corinthians. Verdade. Mas o João Brigatti, por um outro lado, de uma forma que nós até, de certa forma, criticamos aqui com a saída do Elvis, mas ele matou o menino que machucou, o Wesley, mesmo antes dele machucar, ele já não conseguiu mais nada. Exato. E aí, quem entrou no lado dele ali, que foi o Luiz Felipe. Não, mas quem entrou, o atacante que entrou no lugar dele ali. O Gustavo Mosquito. Gustavo Mosquito. O Mosquito entrou, na verdade, na vaga do... mas na posição foi ele. Foi ele, Quem jogou pelo lado esquerdo foi o Mosquito. Mas ele troca o Wesley pelo Biro. O Biro entrou do outro lado. Entrou do outro lado. E aí depois, quando ele tira o lateral, aí o Biro vem para a lateral esquerda. Agora o Piá foi cirúrgico. Eu critiquei, mas... No final das contas, tava certo. Matou ali a jogada. Era a única forma, o único que tava conseguindo arrumar alguma coisa era o Wesley. E ainda o Luiz Felipe, na primeira ou segunda jogada lá, ele faz aquela bobeira, dá um chute na bola, toma cartão amarelo. Ficou os dois com risco. Os dois pendurados. O Ricardo Adriano Moraes tá mandando aqui: amigo, hoje sou repórter do programa Bate Bola com Tubarão aqui de Limeira. Fala pro Piá que eu fui roupeiro do Júniors, depois passei e virei jogador. Ele vai lembrar. Você lembra do Ricardo Adriano Moraes, ô Piá? É o Tubarão lá de Limeira. Lembro. Não, ele tá trabalhando no bate-bola com o Tubarão, né? Não, claro, lembro sim, pô. Um grande abraço pra ele aí. Era bom jogador, não? Ele é fraco como jogador. Melhor ficar de roupeiro. De roupeiro. Ô Piá, dá uma olhada. Assim, eu vou respeitar aqui, porque o cara se identificou. Mas dá uma olhada, o Carlos Leles. Boa noite, galera do Futebol Interior. Vocês são ótimos na transmissão, mas me parece que vocês são mais Guarani do que Macaca. Ô Carlão. Como assim? Ô Carlão. Mas essa mensagem ele mandou agora? Mandou agora, às 10 horas da noite. Ô Carlão, você tá soprando paçoca, né, velho? Não, cada um fala o que quer, né? Sei lá. Que isso, cara? Sei lá, eu 51 anos. Você pode falar que eu sou feio, aí, pode falar que eu sou feio, eu aceito. E é verdade. Pode falar que eu sou careca, que eu aceito. É verdade. A gente gastou uma bala, mas não deu certo. Eu não gosto de falar isso, mas, respeita as minhas 36 borrachadas nas costelas pra ver a Ponte Preta, né, velho? Peraí, Como é que é o nome dele? Carlos Leles? Queridão, obrigado. Cara. Mas eu acho que a sua impressão não tá muito legal, não. Ou então a gente não tá conseguindo expressar, né? Mas, olha, cara, vitória da Ponte Preta importantíssima, né? Hoje a Ponte enfrentou um gigante do futebol brasileiro, que apesar dos pesares é o Corinthians. Falar o quê do Corinthians, né? E a gente falou aqui, o Carlos falou, o Piá falou, a Ponte nunca tinha vencido o Corinthians na Neoquímica. Resultado importantíssimo. Bom, o Colarelli, aliás, Limeira em peso hoje aqui, hein? Um abraço. Ontem eu tava lá com o Colarelli e narrei o milésimo gol do Independente no Pradão. Abraços aos amigos Corsato. Piá foi técnico do Independente de Limeira. Foi? Joguei também. No Independente? Joguei no Independente e fui treinador do Independente. Não, vamos fazer um jogo. Eu vou rapidinho aqui, nós já ganhamos mesmo. Vamos fazer um jogo. Viu, gente? Vamos fazer um jogo lá em Limeira do Independente. Independente não sei quem lá. E o Piá tava de técnico. Lembra que eu falei pra você, eu quero lá, vou descer lá embaixo pra pegar um autógrafo. Ele não deixou, Piá. Ele não deixou, cara. Que jogo foi? Cara, acho que era Red Bull e Independente, o Red Bull 2. Acho que era assim. Você foi técnico do Independente quando, Piá? Foi em 2000 e... Calma. Um pouquinho antes da pandemia, né? Foi. Não, bem antes. Acho que foi 2016, 17, uma coisa assim. Acho que nós tava lá pra aquela rádio sua lá. É isso aí. Mais ou menos isso. Eu tenho rádio então agora. Tem. Rádio Web. O Colarelli tá com a gente. Abraço aos amigos. Grande Piá, maestro que não temos mais. Infelizmente hoje futebol é só ligação direta. A Ponte tem um, cara, o Elvis.
A Ponte tem. O Elvis é mais ou menos o estilo seu? É, né, Piá? O Wesley, a posição é a mesma. A posição é a mesma. O Wesley também é um meia, tem muita qualidade, né? Mas você marcava mais do que o Elvis, né? É, que eu tinha mais... acho que a minha condição física era melhor que a do Elvis. Você muitas vezes jogava de segundo volante, né? Isso, sempre às vezes, normalmente, quando a Ponte não estava conseguindo jogar e estava com dificuldade, o treinador puxava de segundo volante para ter uma melhor saída. Não, sempre. Mas jogava muita bola o Piá. O Juninho Lendário, o que o Corinthians arrecadou hoje de público paga 3 meses de salário da Ponte. Acho que 3 meses não. Quase 2. Folha salarial da Ponte está em mais ou menos 1.100.000. Roberto César Santos, Guilherme Ponte Preta foi sofrido, mas é o nosso parabéns a todos. Melhor em campo hoje o Brigatti. Olha, alguém votando no Brigatti como melhor em campo, hein? Vamos dizer que é sorte de novo, né? Porque os caras, pensa num nome de sorte esse Brigatti. Estão falando que ele colocou o tal de Portuga no bolso. Ah, não, cara, eu não tô lendo isso aqui, gente, cara. Eu não tô lendo isso. Peraí, a gente tem que analisar o jogo, como é que foi, Não, né? eu até concordo que o Piá hoje mandou bem. O Brigatti mandou bem demais. O Piá mandou bem mas sempre. Eu tô dizendo, gente, porque senão a gente fala as coisas, às vezes a pessoa não entende e às vezes eu não consigo me expressar direito. Mas é porque o Piá é tão criticado, né, que às vezes até quando a Ponte ganha ele recebe crítica, né? E hoje o pessoal tá elogiando ele muito. Pedro Lino, essa repercussão aí da vitória da Ponte Preta, eu vi que quando batia 42 minutos do segundo tempo, vários torcedores do Corinthians já deixando o estádio. Como é que você aí no palco do jogo viu essa repercussão aí, a vitória da Ponte Preta, e como é que os jogadores da Ponte Preta saíram aí? Acho que todo mundo feliz, né, Pedro? Corsato, saiu todo mundo feliz aqui da Arena Corinthians. Os jogadores da Ponte comemorando bastante a vitória. O Iago Dias principalmente. O Pedrão foi um dos que mais comemoraram com o pessoal aqui. Eu tô chegando aqui na sala de imprensa, tem a zona mista também. Estamos esperando o João Brigatti. Depois os jogadores da Ponte Preta devem falar com a gente aqui na Arena Corinthians. Mas uma vitória muito comemorada. Primeira vitória da Ponte Preta na Arena Corinthians. E o Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, ele nunca havia perdido uma partida jogando no time titular do Timão. Essa foi a primeira partida. Eu falei aqui, o que a Ponte conseguiu hoje, a primeira derrota do Antônio Oliveira como técnico do Corinthians. O Corinthians vinha, se eu não estou enganado aqui, de 6 jogos sem derrota, contando o jogo da Copa do Brasil, né? Tanto que a torcida aplaudiu o time, né? A torcida do final aplaudiu o time do Corinthians. Cara, o Corinthians jogou pra cima da Ponte. O Piá falou aqui, vários defeitos no time, mas, o Corinthians, ele sufocou a Ponte o jogo inteiro. E a torcida do Corinthians, né, Piá? E é um negócio complicado, porque a gente sabe como é que é o torcedor, né? Quando perde em casa com mais de 40 mil torcedores, você perde, você vai ser vaiado. E a torcida até que aplaudiu o empenho do time. A Ponte enfrentou um Corinthians que jogou pra ganhar o jogo com raça, e a gente conseguiu trazer a vitória. E dá essa visão aí melhor, que no final do jogo o Corinthians saiu aplaudido. Claro, eu acho que é um reconhecimento, né? É um reconhecimento da forma que o Corinthians vem jogando depois que mudou o treinador, depois que mudou a forma de jogar, mudou a vontade dos jogadores. Porque o que o torcedor vê é o quê? Um jogo em que o Corinthians não conseguiu fazer o gol, não conseguiu buscar o resultado, mas não deixou de buscar. Buscou isso o jogo inteirinho. O que a torcida se irrita às vezes é com a apatia, né? E hoje não, o Corinthians não foi apático. A Ponte Preta defensivamente foi muito forte. Foi. 80% de posse de bola pro Corinthians. Falamos aqui. 20 para Ponte Preta. 16 escanteios, né, cara. 16 escanteios. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui a jornada, mas vem aí o fim de jogo, né? Eu não sei como é que você vai fazer com o Piá. Vamos combinar no ar aqui. Piá, você fica mais um pouco, você quer ir embora, você que manda aqui, tá? Você que manda. Cara, até pelo horário também, que horas são? 10h08. 10h08, eu vou indo. Tem compromisso amanhã. Então, peraí. Antes de fechar, eu tenho algumas coisas para perguntar pro Piá aqui. Então vai. Ô, Piá, conta pra mim como é que foi aquela história lá. Você veio jogar aqui na Ponte, né? Você tava no Corinthians. E aí você desceu e tava descendo pro vestiário da Ponte. Por que você fez aquilo? Ali não foi intencional nada. Eu descendo no mesmo vestiário por 8 anos, treinando todo dia, entrando naquele vestiário. E no momento da expulsão, que eu já saí irritado, nervoso por ser expulso. E no momento eu abaixei a cabeça e fui indo pro caminho que eu fui 8 anos, de manhã, à tarde, à noite, entrando naquele vestiário. E aí o Fábio Costa me chamou e falou:
falou pra mim, Piá, no outro É do vestiário. outro lado. Aí que eu fui se tocar que eu tava indo pro vestiário da Mas Ponte aí Preta. você lembra que a torcida da Ponte fez, né? Lembro, A torcida claro da que eu Ponte lembro. te aplaudiu, né? A torcida da Ponte poxa, e você estrear num clube como o Corinthians e você vir justo contra o seu time de coração, se sentindo em casa, pra mim foi muito difícil aquele jogo, sabia? E você acha que aquilo te atrapalhou no Corinthians, esse episódio? Não. Não. Eu acho que a fase mais difícil do Corinthians era o grupo lá. Nós dentro de um time que você tem 3 grupos dentro de um grupo, não tem como chegar. Era muito dividido ali? Muito dividido. Você chegou no Corinthians depois do rebaixamento, né? Não, foi 2004. O Corinthians foi rebaixado em 2008, né? Mais lá pra frente lá. Você foi junto com o Adrianinho? Não, eles foram antes. Eles foram antes, né? No Paulista, Adrianinho, Regis Pitbull. Aí aquele Edson Pelé, o Juninho, que era do Paulista, foi aquele pacotão, né? Sim. Aí eu fui depois, eu fui no Brasileiro. Foi no Brasileiro, verdade. E aquele dia, você, claro, não aconteceu, mas você iria comemorar o gol se você fizesse um gol contra a Ponte? Nunca. Nunca comemoraria. Isso nós conversávamos entre nós, assim, os jogadores do Corinthians, né, brincando comigo, até o próprio Adriano, o Regis, Pitbull falava pra mim, falou, nossa, a pessoa você fazer um gol contra a Ponte, eu falei, olha, de uma coisa eu tenho certeza, eu nunca comemoraria um gol na Ponte Preta. Caramba. Bom, eu falei, guarda essa pra você, tá, Piá? 131 jogos, 17 gols com a camisa da Ponte Preta, foram 3 passagens, né? 99, e aí a Ponte te compra, né? O Piá é até hoje o jogador mais caro que a Ponte Preta contratou. $1 milhão como eu disse. Isso. Contratado pela Ponte, como você disse. $1,5 milhão. O jogador mais caro da história da Ponte Preta até hoje. Aí ele fica até 2003, aí depois 2004 ele volta. No 2004 foi aquilo que eu contei aqui. 2005. 2004 para 2005, né? 2005 na verdade. Foi aquele jogo contra o Juventude. A Ponte vence por 3-1, você começa no banco de reservas. A Ponte vence por 3-2. Você começa no banco de reservas, entra e faz. A Ponte tá perdendo, 2-1. Isso. Aí eu entro, a gente empata e depois eu faço o terceiro. Depois você faz o terceiro. Isso. Foi lindo aquele dia, cara. Foi lindo. Foi lindo. Então vamos liberar o almoço? Quero agradecer você, Pia, muito obrigado. Né, pra gente aqui, né, vou mais uma vez dizer, a gente que já tá acostumado aqui no microfone, eu vou completar 30 anos, mas, gente, hoje eu me considero mais torcedor, né? Inclusive eu joguei até a carteirinha de jornalista quando o cara falou, você quer ser ponte pretano ou você quer ser jornalista? Joguei a carteirinha de jornalista fora, né? Então, quando eu vejo, né, quando eu tô perto de um ídolo, a transmissão fica meio diferente, porque talvez o Piá não entenda isso, talvez, tá, Piá? Mas a gente tá falando de coração aqui. Então, não que o Piá atrapalhe, pelo contrário, mas é diferente, né, Marcelo? Claro. Tudo que a gente tem que fazer aqui, a gente tá fazendo perto aqui do nosso ídolo, e o Piá representa muito a Associação Atlética Ponte Preta. Que bom, né, que tivemos Piás na Ponte Preta. E que bom seria se hoje tivéssemos mais Piás na Ponte Preta. O que você faz da vida hoje? Você não é mais técnico de futebol? Não quer mais? Ou como é que é a história? Não. Hoje, né, eu tenho curso, né? Vou fazer o curso de licença A também como treinador. Sim. Mas hoje nós temos uma empresa, né? Hoje nós temos uma empresa onde eu estou trabalhando como empresariando jogadores, né? Sim. Já estou aí com a empresa aberta, com o escritório aberto. Na Ponte tem algum? Porque a gente sabe que você tem um bom... Hoje tem o Lucas, lateral esquerdo, que jogou a Copa São Paulo de futebol sub-20, que é nosso, mas provavelmente vai ter muito mais. E a Ponte tá precisando de lateral esquerdo, tá entrando lá o Guilherme Nicolodi, pô, o cara estava 2 anos parado, né? E ele ficou lá, então a Ponte vai precisar de lateral. Então é isso, Pia, mais uma vez quero agradecer demais a sua presença, o seu cachê, doutor Arthur Eugênio, que vai pagar, tá bom? Perdoa as nossas loucuras aqui, porque a nossa transmissão é meio assim mesmo, meio louca, viu? Que isso, primeiramente, né, agradecer ao convite, né, ao meu amigo aí, Arthur Eugênio, que me fez o convite. Tá tenso o Arthur esses dias, não sei porquê, cara. Tá meio complicado, né? Tá. Mas mandar um abraço para ele lá, mandar um abraço, poxa, enorme para nossa nação ponte pretana, para todos os ponte pretanos que acompanham a gente aí nesse jogo, uma grande vitória, dá parabéns a todo mundo aí. Pé quente você, né? pé quente. Poxa, fui no jogo contra o São Paulo em casa, nós vencemos dentro de casa, São Paulo vinha aqui hoje, vencemos o Corinthians.
eu sou um cara que eu aprendi a ser apaixonado pela Ponte Preta, né? Pelo fato que eu ter jogado, o clube que eu mais fiz, mais que eu tive afinidade, né? Mandar um grande abraço para minha família que está acompanhando lá, todo mundo, a família Jandoso. E o mais importante, a vocês pela oportunidade, é a primeira vez que eu venho numa partida. Eu espero que tenha mais convites, mas eu quero que vocês saibam que a empresa Expex Soccer, que é a empresa do PI, vai dar muito o que falar ainda. Tomara, conte com a gente, conte conosco aqui nos canais de futebol interior. E se for para Ponte Preta, então, quem sabe, você não precisa, né, se for melhor que você, mas metade do que você jogou na Ponte, você mandar um jogador para nós, já vai ficar bom demais, viu, Pia? Já vai ficar muito bom. Obrigado mais uma vez. Se jogar viu? Metade que ele jogava é titular absoluto. Titular absoluto. Nesse time titular absoluto. Titular absoluto. Pia, obrigado mais uma vez. Um abraço. Obrigado a vocês. Prazer conhecê-lo pessoalmente, gente. viu? Obrigado a vocês. Um grande abraço. Grande Pia. Esse Pia que jogou na Ponte Preta, nosso ídolo, né? O pessoal costuma falar ex-craque. Craque nunca será esse. Então, craque Pia. Isso. Craque Pia. Ficou com você. É isso. Vamos fazer o seguinte então, vamos pro intervalo e aí na volta o fim de jogo com as atrações que você está acostumado a acompanhar com a gente. Eu e o Carlos vamos bater bola com o internauta, vamos falar dessa grandiosa vitória da Macaca pra cima do Corinthians na Neoquímica Arena, 1-0, gol do Iago Dias. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato apresentando o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM 87,9. Um abraço lá pro pessoal da Valinhos FM, um abraço pro Ismael, pro Wagner Faneco, o Ismael Neto que é da programação, o Wagner que é o presidente, os meninos lá da equipe técnica, o Gustavo e também a querida Mayla, deram uma força gigante pra gente, pra colocar no ar aqui a transmissão. Obrigado, viu? Obrigado vocês aí da Valinhos FM 87,9. Vamos juntos até às 11 horas da noite. O Pedro Lino tá lá para trazer a entrevista. Eu sei que a entrevista do Brigatti já começou, né, Pedro? É isso que você vai falar, né? Já começou? Não, eu tô esperando os jogadores aqui fora aqui. Sim. Vai seguindo, é que eu já... A entrevista do Brigatti já começou, viu, Pedro?
Beleza, então. Já começou, tá? Então tá, a gente vai colocar já já a entrevista, lembrando que estamos no ar aqui para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, e restaurante do Dadá, delivery 3242-3125, chamou, pediu, chegou, 10 da noite, mais 18 minutos, amanhã tem Hora da Macaca, 8h30 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Tudo certo para colocar a entrevista do Brigatti aí, ô Felipe? Podemos soltar? Então vamos lá, o técnico João Brigatti fala em entrevista coletiva depois da vitória da Ponte para cima do Corinthians. Foram 11 jogos para a Ponte conseguir vencer o Corinthians na Neoquímica Arena. Primeira derrota do técnico Antônio Oliveira. Não é pouca coisa não. Primeira derrota do Carlos Miguel no gol do Corinthians. Não é pouca coisa não. Macaca venceu. Segunda colocada no seu grupo, 16 pontos. Daqui a pouco tem o melhor em campo. Já já as notas do jogo, comentário final. Mas agora a entrevista do técnico João Brigatti. Fala, professor. A bunda no chão ao longo da semana. Então foi uma vitória construída ao longo da semana. Desde o dia que nós nos apresentamos, já vislumbrava uma vitória aqui frente ao Corinthians, logicamente sempre respeitando, porque você viu a dificuldade que é você conseguir uma vitória aqui dentro. Mas, enfim, está de parabéns à nossa equipe. Como eu disse, a gente sempre buscou uma classificação dentro da chave. E passava por esse jogo de hoje. Jogo muito difícil frente ao Corinthians, mas que a gente via dentro da nossa humildade, dentro do espírito do nosso elenco, a possibilidade de a gente vir aqui e conseguir a vitória como conseguimos. Então está de parabéns a todos pelo empenho, pela dedicação, e a gente desfrutarmos, né, dessa vitória, o sabor da vitória que é maravilhosa, é fantástica, uma vitória gigantesca, perante uma equipe muito grande do futebol brasileiro, que é o Corinthians, a gente não precisa nem dizer aqui, mas enfim, está de parabéns ao nosso elenco, eu procuro enaltecer, por quê? Porque são grupos de guerreiros, desde o início da nossa pré-temporada, com muitas dificuldades que nós passamos, graças a Deus, aos poucos, a gente vai acertando com o clube, a presidência e a diretoria toda tem nos dado muito respaldo, tem nos dado apoio, enfim. A gente vai sempre buscar qualificar o nosso elenco, porque o objetivo nosso é, sim, a classificação, mas ao longo do Campeonato Brasileiro também, que está por vir aí, coisas boas, né, para a nossa torcida que merece, que é uma torcida fantástica, maravilhosa, como aconteceu a festa hoje aqui na Arena do Corinthians. Professor, boa noite. Boa noite. Da pontenews.com.br. Primeiro, parabéns, né? Obrigado. Essa é uma vitória muito significativa em termos de tabu, e principalmente de colocar uma mão aí bem próxima da vaga nas quartas de final. Emendando outra também, sobre essa importância, né, tabu, e a importância do Pedro Rocha hoje, que foi, assim, um nível altíssimo, seguro, com uma linha de defesa também bem postadinha. Queria que você falasse sobre isso também. Na verdade, a gente está sabendo sofrer, né? O sistema de jogo nosso, com 3 zagueiros, eu acho que foi o diferencial dentro do campeonato. Desde a partida frente ao Botafogo, que nós implantamos esse sistema, mudamos, a gente vinha estudando ao longo das partidas, que a gente estava sofrendo demais também, tomando muitos gols, então optamos por esse sistema, sempre, logicamente, conversando com os atletas, para ver se já tinham jogado nesse sistema, e tendo, logicamente, a aceitação deles, porque senão você não consegue nada, né? Então, o Pedro é um grande goleiro, já disse isso no começo do campeonato, vem provando ao longo dos jogos. Hoje, até que ele foi até menos exigido que outras partidas, com todo respeito, mas enfim, é um atleta que nos dá uma segurança ali atrás, juntamente com a nossa defesa, de saber, né, logicamente, sofrer. Isso nos dá um equilíbrio, principalmente no setor defensivo, que passa toda a segurança para o nosso meio de campo, para o nosso ataque, para a gente poder propor as vitórias. Hoje nós fizemos o gol no primeiro tempo, soubemos sofrer juntamente com o Pedrão, e está de parabéns, porque é mais um goleiro que a Ponte faz. Mais uma pergunta aqui, professor. Mais uma pergunta aqui. A Ponte encara o Horizontino na próxima rodada, e aí como segurar um pouco do ânimo, que com certeza vai estar acima da média do seu elenco depois da vitória de hoje, pensando justamente que ainda são mais 2 rodadas, 2 pontos de diferença para a classificação, né? De que maneira que o senhor pensa em trabalhar essa semana contigo? Na verdade, eu disse no início da entrevista a humildade e o pezinho no chão que nossa equipe tem, nosso elenco tem, né? É saber
logicamente, a gente desfrutarmos, né, e aproveitarmos essa vitória, que é fantástica, é gigantesca, teve quebra de tabu, mas isso não nos preocupa, na verdade, né? O que preocupa é uma evolução do nosso elenco, que é o que a gente tem demonstrado. Isso é muito importante. Logicamente que hoje é aproveitar, amanhã, segunda-feira também, terça-feira a reapresentação, pezinho no chão, já pensando numa partida muito difícil em casa, que é o Novo Horizontino. Uma equipe já qualificada, muito bem treinada pelo Eduardo Batista, enfim, mais uma grande partida, e a gente conta, né, com o apoio da nossa torcida, para que nos incentive, tenha calma, tenha paciência, porque é um grupo em construção, é um elenco em construção, que eu já disse, esse ano a gente vai buscar coisas grandes dentro da Ponte Preta, e passa pelo apoio da nossa torcida e pela essa humildade do nosso elenco que se faz necessário. Nos minutos finais ali, teve alguma situação com 4 árbitros, com muita reclamação vindo do Banco do Corinthians, aí também alguns integrantes da comissão técnica da Ponte se manifestaram. O que houve ali? Na verdade, é o calor da emoção. O Corinthians, com todo o respeito, tem um grande treinador. Aliás, eu virei fã dele, com a educação dele, que ele nos tratou aqui na chegada. Enfim, mas ali dentro todos nós queremos vencer e, às vezes, você extrapola um pouco, né? E teve, logicamente, um pouco de bate-boca ali, mas nada que extrapole o campo de jogo. E, como eu disse, acho que a nossa comissão e os atletas que ficam no banco ali estão muito bem centrados, sabendo o que quer dentro da partida, e não é isso que vai interferir em nada, e coisa de futebol que acontece normalmente. Só mais uma nossa, professor. Lógico. O que de confiança a equipe ganha? Cresce, né? Ganhando 2 clássicos, 2 gigantes, que é o São Paulo e o Corinthians, né? O que isso representa em termos de uma chegada na fase final? Chegar com essa confiança de ganhar de 2 clubes grandes, com equipes bem fortes, o que isso gera para a equipe em termos de confiança? Acho que toda vitória, e quando você tem um elenco em construção como nós estamos, eu já disse também, quando você obtém vitórias, e principalmente uma pontuação no meio do campeonato que já te dá uma tranquilidade de você vislumbrar uma classificação, logicamente que traz essa tranquilidade, traz essa confiança para o elenco, para a torcida, para a diretoria, e sabendo que a gente está, né, no caminho certo. Então isso é muito importante. É lógico que a gente nos passa uma confiança muito grande, passa uma confiança para o torcedor, como já disse, de saber que a Ponte Preta é grande, também é gigante. Nós vamos buscar, você pode ter certeza, coisas boas esse ano para a Ponte Preta. Isso passa, primeiro, por uma permanência no Campeonato Paulista. Ah, mas você está pensando pequeno? Não. Primeiro objetivo era a permanência. E ao longo das vitórias que nós conseguimos no meio do campeonato, né? No meio dos jogos, né? Então nos dá agora o segundo objetivo, que é buscarmos com mais tranquilidade, com mais confiança, essa classificação que será muito importante. Tenha certeza disso. Boa noite, Brigatti, Pedro Lino, Valinhos. Boa noite, Pedro Lino. 2 vitórias em 3 jogos contra os grandes da capital. Essa foi a melhor partida da Ponte Preta no ano. E o que você pretende fazer nas últimas 2 partidas contra o Novo Horizontino e contra o Santo André? O Santo André. Você pretende usar os titulares? Como que você pretende fazer? Olha, Pedro, a gente tem que ser humilde, né? Nós conseguimos uma vitória frente ao São Paulo, outra vitória gigantesca, que nos dá uma confiança muito grande, nos deu uma confiança muito grande para seguir no campeonato. Teve algumas partidas dentro em casa que não conseguimos um resultado de vitória, né, como a gente queria. Hoje, frente a uma equipe grande como o Corinthians, a gente conseguiu essa vitória fantástica, que nos dá que nos dá uma confiança de que a gente pode chegar mais longe. Então é esse o objetivo, e eu não tenho por que poupar atletas contra o Novo Horizontino, uma equipe muito difícil que também busca a sua classificação. Nós não estamos classificados hoje, nós precisamos sim, com muita humildade, trabalhar ao longo da semana. Esse grupo é guerreiro, tenho certeza que nós vamos buscar a vitória, só que com um pezinho no chão, humildade e confiança, né, que a gente precisa para conseguirmos essa vitória. Lógico, o apoio da nossa torcida se faz necessário o tempo todo, né, deixar aqueles corneteiros, não vou entrar em detalhes aqui, mas deixar os corneteiros ali, principalmente das sociais ali, fazer como faz o pessoal da geral, que vibra e nos apoia do início ao final. Eu acho que é por esse caminho. Nós precisamos do apoio de todos, de vocês da imprensa, da diretoria, principalmente da nossa torcida, que faz a diferença dentro de casa. E
E a zaga hoje funcionou bem. O Matheus Silva está preparado para entrar no lugar do Hakim quando precisar? Olha, não foi a zaga que se comportou bem. Acho que o nosso time todo, né, principalmente o nosso ataque já marcando ali no meio de campo, tendo uma marcação, dificultando as jogadas do time adversário. Enfim, acho que é um todo. Né, quando você tem um equilíbrio na defesa, meio de campo e ataque, fica muito mais fácil. Um questionamento que chega de Campinas sobre a substituição do Elvis. Muita gente questionou o porquê da saída do Elvis. Olha, eu respeito demais, né? Eu respeito demais, só que quem trabalha com os atletas aqui, quem trabalha com o elenco sou eu. Né? O torcedor, ele quer saber por que o atleta não está jogando e eu tenho aqui, a minha obrigação é passar para a nossa torcida que ela fique ciente do que acontece aqui, né? As atitudes que a gente toma. Eu não troco o jogador simplesmente por trocar. Eu senti que naquele momento, né, o Elvis estava caindo demais, nós precisávamos de uma marcação mais forte no meio de campo. O que eu fiz? Principalmente pelo lado direito. O Igor não estava, né, conseguindo uma performance boa, principalmente na marcação, o Corinthians levando muito perigo pelo aquele lado. Pusemos o Luiz Felipe, que tem um poderio de marcação mais forte, deslocamos o Igor, que tem uma saída rápida, principalmente pelo meio de campo, já jogou de médio, né? Médio volante com a gente no campeonato, ao longo do campeonato, tem uma saída mais rápida. Enfim, são situações que a gente faz uma leitura dentro de jogo. Eu acho que a torcida tem que entender que a gente trabalha muito sério dentro da Ponte Preta. A gente não está aqui de brincadeira, né, querendo trocar esse ou aquele jogador, simplesmente por trocar. Tem toda uma leitura de jogo, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Hoje deu muito certo a marcação por dentro ali, que nós conseguimos, né, segurar, né, principalmente as jogadas do meio de campo do Corinthians, que estava levando perigo no primeiro tempo. Pessoal, um abração para vocês, viu? Valeu, professor. Boa semana aí, meus amigos. Até domingo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato Vitória. Printa essa tela aí, ó, essa aqui, ó, printa, você que tá no YouTube, Futebol Interior, lembrando que hoje tivemos problema no canal do Facebook, mas no YouTube tamo na área, hein? Pra você que ficou com a gente aqui no YouTube, muito obrigado pela audiência. Printa essa tela aí, ó, essa tela
essa tela vai ficar pra história. Ponte 1-0 pra cima do poderoso Corinthians. Deu Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1, Corinthians 0. Bom, na entrevista coletiva aí, você ouviu do técnico João Brigatti. O Brigatti falando, né? Fala dos 3 zagueiros, valorizou demais o grupo e tem que valorizar mesmo. Olha, não dá pra criticar o técnico da Ponte Preta. Não dá. Agora, gente, hoje não seria nem inteligente, né? Você criticar. Ah, só deu Corinthians. E o resultado? Quanto foi? Né? O que importa é isso. A Ponte colocou uma bola na casinha, venceu pelo placar de 1-0. Ah, mas é vergonhoso ter só 20% de posse de bola. Vergonhoso é perder o jogo. O que fica é 1-0. A Macaca venceu pelo placar de 1-0. Bom, vamos eleger aqui o craque do jogo. Lembrando que o Pedro Lino tá na zona mista lá, né? Não sei se vai trazer jogador, se não vai. Não sei se tenho ele, se não tenho. Se tiver o Pedro Lino aí. Tá me ouvindo, Pedro Lino? Comigo, viu, Corsato? Como é que é? Tá, tô por aqui. Então tá, você vai passar algum jogador da Ponte aí? Você acha que vai ou não? Então, eu falei com o Paulinho, eles estão jantando, eu acho que já passa. Já, então, ó, fica comigo aí, tá bom? Aliás, né, fica aí que eu já vou querer também daqui a pouco o seu voto no Melhor em Campo, tá bom? Vou pegar aqui o voto da galera no YouTube e vou querer o seu voto também, mas espera um pouquinho aí. Você tem mais algum destaque aí? A entrevista coletiva do Brigatti, o Brigatti a gente resumiu aqui, falou dos 3 zagueiros, né, falou de... Oi. Tô com o Leonardo aqui, quer uma palavrinha? Claro, manda, você tem prioridade. Peraí, vai seguindo aí. Tá bom. A hora que você tiver condições aí, por favor, manda pro ar aí o Leonardo, volante, capitão da Ponte. Que partida fez o Leonardo, hein? Vai. Beleza. Estou aqui com o Leonardo. Leonardo, uma das melhores partidas da Ponte no ano. Você voltando a jogar muita bola. Essa vitória da Ponte é para coroar as vindas já vindo jogando bem? Sim, sabíamos que ia ser um jogo difícil desde o início e a gente conseguiu fazer o nosso jogo. Sabíamos que ia sofrer durante o jogo, né? Mas a gente conseguiu. O importante foi saber sofrer, né? Que a gente fala muito no vestiário, conversa, que quando a situação tá difícil, a gente tem que saber o que fazer, que é marcar firme, com vontade. E graças a Deus a gente conseguiu o gol no início e marcamos o resto do jogo. Eles tiveram bastante bola na área, mas nenhuma chance clara, ao meu ver, né? Mas isso os 3 pontos são muito importantes pra gente seguir nosso objetivo, que é classificar. E esses 2 últimos jogos, contra o Novo Horizontino e tem mais um outro jogo em casa, o que você espera? E você que vem voltando o seu bom futebol dos tempos atrás, né? Você que estava meio perdido, Você voltou jogando bem? Como que vem? Sim, quem me conhece sabe o tanto que eu me cobro para jogar bem, treinar bem, e eu fico feliz, né, do meu futebol estar voltando. E esses dois últimos jogos a gente vai concentrado, vai querendo buscar a vitória para atingir nosso objetivo, que é classificar. Fechou, obrigado, viu, Léo? Valeu, obrigado. Ô, Corsato, eu tô aqui com o Iago Dias também, vou pegar uma palavrinha dele. Iago, boa noite. Você fez o gol da primeira vitória da Macaca na Arena Corinthians. Qual que foi a sensação sua na hora do gol? Muito feliz, né? A gente trabalhou muito forte essa semana. Foi a semana que deu da pré-temporada que a gente conseguiu trabalhar. A gente sabia da pressão que é jogar aqui. E graças a Deus a gente foi muito feliz. E eu fui feliz também ali com o gol lá e com essa vitória. O corte de cabelo deu certo, pai? Deu sorte, né? Com meu parceiro Juninho. E tem mais 2 jogos pra Ponte poder garantir a classificação. Como que você tá? Você tá tudo bem? Vai ser bem titular, né? Cara, a gente vai trabalhar, né? A gente tem mais uma semana. A gente vai trabalhar duro essa semana. A gente tem um jogo em casa diante do nosso torcedor. Espero que contra o Novo Horizontino aí no final de semana, nossa torcida possa comparecer, nos apoiar, que a gente vai fazer um grande jogo e, se Deus quiser, coroar a nossa campanha com essa classificação. Obrigado, viu, Iago? O Corsato, peraí. Quem começou o campeonato falando em fugir de rebaixamento, a Ponte chega numa reta final de campeonato aí em segundo lugar,
Como é que explica isso? Qual foi a motivação que chegou a Ponte nesse momento? Deu um corte lá no áudio do... Caiu a linha. Vamos ligar para ele de novo. Bom, ele falou com o Iago Dias, falou com o Leonaldi também. Cara, eu acho que esses caras não caíram a ficha do que eles conseguiram fazer hoje na Arena, né? E até para a história da Ponte Preta, porque já estava ficando chato, né? A Ponte, em 10 jogos, a Ponte tinha 1 empate. 9 derrotas. Na Arena, a Ponte é freguesaça do Corinthians, né? E a Ponte consegue vencer o jogo. O que esses caras fizeram hoje? A Ponte consegue vencer o jogo, vence por 1-0. Primeira derrota do técnico Antônio Oliveira no comando do Corinthians. Primeira derrota do goleiro Carlos Miguel como titular do Corinthians. Enfim, o que esses caras conseguiram hoje não foi pouca coisa, não. Oi? Ouviu aí? Não, a sua linha caiu, né? Peraí. A sua linha caiu. Também o Santo André, que é um time que briga contra Iago Dias. o rebaixamento. Como é que é enfrentar esses dois adversários, um brigando lá em cima e outro brigando lá embaixo? Cara, a gente tem que encarar todos os adversários como a gente encarou hoje o Corinthians, né? Com muita responsabilidade. A gente sabe que o Campeonato Paulista é o melhor campeonato que tem regional do Brasil. A gente vai respeitar, lógico, Novo Horizontino, Santo André, independente da situação deles. Mas futebol a gente sabe que não tem essa de só porque eles estão o Santo André tá brigando lá embaixo que a gente vai achar que vai ganhar. Não é assim. A gente tem que entrar como a gente entrou aqui com o Corinthians, com responsabilidade, com o intuito de vencer, que eu tenho certeza que a gente vai fazer esses 2 grandes jogos aí muito bom para que a gente classifique. Você foi eleito craque do jogo. Qual a emoção? Muito feliz, né? Sem a premiação, a coroação de um trabalho, né? Mas não ganhei isso sozinho, né? Se não fossem meus companheiros ali, né? Que sempre estão me passando confiança, a comissão técnica. Infelizmente, no começo do campeonato eu tive uma lesão, mas consegui voltar. Então todo o staff da Ponte Preta está dando essa condição para que a gente possa fazer um grande trabalho. E hoje eu fui coroado aí com esse troféu aí que quando eu tiver velhinho eu vou lembrar desse dia. Valeu, Iago. O Corsato, tá aí o Iago Dias? Já foi aqui, já? Tudo certo. Iago Dias, atacante da Ponte Preta. Bom, Pedro, fique ligado aí. Lembrando que o Iago Dias tem 3 gols com a camisa da Ponte. O ano passado, ele jogou 30 jogos pelo Londrina e fez 4 gols. Em 6 jogos com a camisa da Ponte, ele já tem 3. Quando ele foi contratado, a gente falava que era um cara que chegava na Ponte Preta para fazer o que o Pablo Diego fez, né? Mas não com tantos gols, porque o Pablo Diego, ele, quando estava à disposição, ele é um cara que marcava mais gols, né? Porque pelo histórico dele no Londrina. Mas esse primeiro momento do Iago Dias tá me surpreendendo. Porque ele... Todo jogo ele tá jogando bem, e não é porque ele tá fazendo gol, mas ele tá jogando bem. Quando ele não joga, o time sente a falta dele. No jogo contra o Mirassol, você vai lembrar que quando ele sai com 30 minutos do primeiro tempo, a Ponte cai de ponta cabeça. Sim. E não foi a contratação mais badalada. Não. Muito pelo contrário. Era o Renato. Era o Renato. Né? Que até agora não conseguiu ainda se firmar no time, mas que veio muito fora de forma, né? Sim. Apesar de já ter um gol no time que foi contra o São Paulo. E o Iago, só lembrando, né, que o Iago ficou 4 rodadas fora, né? Por contusão. Ele já tem 3 gols com a camisa da Ponte em 6 jogos. Vou repetir aqui, ano passado, pelo Londrina foram 30 jogos, 4 gols. A temporada que ele mais fez gols foi na temporada 2022. Ele jogou pelo Pouso Alegre, 35 jogos, fez 7 gols. Pelo Pouso Alegre. Bom, isso. Vamos lá. Ô Pedro Lino, tem mais gente aí para você falar? Ou você já quer dar o seu destaque final? Vou pedir para você o seu destaque final e vou pedir para que você deixe aí o seu voto de melhor em campo. Cadê o Pedro? Daqui a pouco a gente traz o Pedro. Pedro Lino daqui a pouco fala com a gente. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aí o craque do jogo. Então, lembrando que o Brigatti já falou, já pagamos o segundo intervalo, então agora vamos até o final, hein? Vamos lá com o craque do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo.
Lembrando, né, que o Paulo Santana, assessor da Ponte Preta, que foi aquela voz do outro repórter que você ouviu ali falando, né, com o Iago, né? Lembrando que o Paulo Santana lá, quando fala do melhor em campo, eleito pela Federação Paulista de Futebol, né? Pela transmissão lá da Federação Paulista de Futebol. Vamos lá, vamos trazer aqui então o melhor em campo. Lembrando que a nossa enquete 20, olha só, torcedor da Ponte Preta, a nossa transmissão é Ponte Pretana mesmo, né? 68% palpite para o jogo, Ponte. 27% Corinthians, 5% empate, deu Ponte. Então tá, vamos lá. Trazendo aqui o melhor em campo. A hora que o Pedro Lino tiver condições, ouvindo aí, eu vou pedir o destaque final dele, se ele não tiver mais ninguém ali na zona mista, e vou pedir também para que ele dê o voto do melhor em campo na opinião dele, tá? Vamos lá. O Iago Pasquini estava dizendo aqui que o Piá joga muito, raçudo. Gustavo Carvalho, queríamos um time competitivo, temos, mas precisamos Precisa machucar tanto o nosso coração? De qualquer forma, hoje é festa. Dali Ponte, Gustavo Carvalho, Osmar Dangar, Tunico, que raios de Brigatti é esse? Roberto Santos, valeu Brigatti. Pode desabafar na coletiva hoje. Roberto Santos que critica o Brigatti a dar com pau. O Neuri Menezes está falando aqui do comentário dos amigos, a gente agradece, valeu. Roberto César Santos, Piá trouxe sorte na transmissão hoje, vote sempre. Guilherme Ponte Preta, por mais vezes o Piá, pé quente. Gustavo Carvalho, valeu Piá, deu sorte pra nós. Ô Pedro Lino, pode falar. Vota aí, pra você quem foi o melhor em campo da Ponte Preta nessa vitória 1-0 pra cima do Corinthians. Melhor em campo, Iago Dias. Não tem outra pessoa para dar o melhor em campo, né? Não tem. Eu acho que tem. Eu vou votar. Dias melhor em campo. Eu vou votar em outro, mas se você votou no Iago, você tem toda a razão. Não tem como, né? Não, tem sim, pô. O Pedrão fez uma partidaça, né? Pedrão fez uma partidaça. Ô, Pedro Lino, você tem mais alguém aí ou já vai dar o seu destaque final? Não, já vou dar meu destaque final, então vai, dê o seu destaque final e aproveita para mandar um beijo no coração do Paulo Santana. Dê. Paulo Santana aqui, ó, fui agora na onde a ponte sai onde fica ali, né, pra ir pro jogo. O Paulo Santana me deu uma água, porque aqui não tem água, viu? Ah, que da hora. Paulo Santana é monstro, cara. Aí eu entrei lá, o segurança Marcão, os jogadores tudo lá, Elvis, tudo trocando uma ideia. Mas a Ponte Preta venceu o Corinthians aqui na Arena Corinthians hoje por 1-0. Gol de Iago Dias, a Macaca volta a campo no próximo domingo, às 5 horas da tarde, contra o Novo Horizontino no estádio Moisés Lucarelli. A Macaca que conseguiu mais uma vitória, né? A segunda vitória contra os considerados 3 grandes de São Paulo, o Santos, o Corinthians e o Palmeiras. A Macaca venceu 2 desses 3, Corsato. Tá certo, e o São Paulo também, que foi a vitória da Ponte, né? Valeu, Pedro Lino, um grande abraço, não esquece aí de mandar um beijo no coração do Paulo Santana. Obrigado pelo trabalho e domingo estaremos juntos, hein? Domingo estaremos juntos, estou voltando para Campinas agora. Fui, valeu, é nóis. Um abraço. Esse Pedro Lino, direto do estádio, com exclusividade, falou amanhã, nós vamos reprisar o bate-papo do Pedro Lino com o Iago Dias, jogador da Ponte Preta, e também com o Leonaldi. Vou reprisar amanhã na hora da Macaca. Vamos lá. O juiz, como sempre, ajudou o Corinthians, diz aqui o Rodrigo Gomes. André Luiz, fala pro Piá que mandei um abraço para ele. Eu falei aqui, viu, André? Carlos Lemos Matozinho, Ponte, vitória, 3 pontos, rumo à classificação, quebra de tabu, rumo à Copa do Brasil, garra, raça, determinação. Parabéns, jogadores, comissão técnica, por fazer um domingo melhor. Leonaldi, o melhor em campo. Tá vendo, ó? Tem mais votos aqui. Leonaldi, um voto pro Leonaldi como melhor em campo do Matozinho. O Gustavo Carvalho, valeu cada centavo, foi monstro jogando pela Macaca. Diz aqui o Gustavo Carvalho, tá falando, claro, do Piá. O Luiz Simas, o melhor jogador da Ponte Preta, goleiro Pedrão. Um monstro no gol, Pedrão, um voto pro Pedrão do Luiz Simas. Vamos lá, Edilson Roberto, melhor em campo, Iago, gol da vitória, Iago, Edilson Roberto, votando no Iago. O Wilson Correia, vamos dormir, amanhã trampo, valeu, bom sono pra você. Edilson Roberto, Piá honrou nossa camisa, Neuri Menezes, Castro, melhor em campo, voto pro Castro aqui, hein, rapaz. Também achei que jogou muito, hein? Jogou muito. Jogou muita bola, muita bola o Castro. Carlos Lemos Matozinho. Carlos, quanto
Pagou no manto sagrado, obrigado. 289,99. Tá bom, Matosinho? Essa aqui é a segunda opção. Tem a mais cara, né? Que o logo é emborrachado, custa 389. Essa aqui é a segunda opção. A camisa é a mesma, a malha é a mesma, tem o mapa da Ponte Preta, tem as coordenadas geográficas da ponte aqui nas costas, mas o logo da Ponte Preta, essa daqui, é bordado, né? E o logo e também a fundação da ponte. Na camiseta mais cara, o logo é emborrachado. Lindo, viu? Ô Matosinho, obrigado aí pela participação. Edilson Roberto, a Ponte é um dos poucos times do Brasil que já ganharam nas duas arenas. E Allianz, Neoquímica e Allianz. Osmar Dangar, estou na dúvida entre Castro e o goleiro Pedro Rocha como melhor em campo. Como só pode um, vou de Pedro Rocha. Osmar Dangar. Então votou aqui no Pedrão o Osmar Dangar. Valeu. Castro foi monstro, diz aqui o Silvio Seiko. Mais um que vota no Castro, hein? Silvio Seiko. Hoje vai estar apertado aqui, hein, Corsato? Akira Miyamoto, boa noite, time FI. Macaca gigante sempre. Hoje todo 110%. Boa, Brigatti, tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho. Roberto César Santos, desabafa, professor, hoje mereceu. Carlos Lemos Matosinho, o Brigatti foi bem, corajoso nas substituições, tirando o Elvis, recompôs no meio com a lateral direita e colocando o Luiz Felipe na lateral, arrumando o setor. Hoje ele acertou mesmo. Carlos Lemos Matosinho, Brigatti animando a torcida e classificando a Ponte. João Limírio Neto, não assisti o jogo, pois estou passando por um probleminha de estabilidade de pressão, mas fiquei muito feliz com a vitória. João, então... melhor mesmo ver só o resultado. Ainda bem que você não assistiu. Akira Miyamoto, Castro, craque do jogo. O Akira votou no Castro. Uma mensagem antes aqui. Gustavo Carvalho, Leonaldi. Gustavo Carvalho, Leonaldi. Rapaz, por enquanto o Castro tá ganhando aqui na votação do povo, mas tem mais. A nossa audiência não deixa a gente na mão, viu, Marcelo? Vamos lotar o majestoso domingo, vencer e cravar nossa classificação, diz aqui o Roberto César Santos. Verdade, se a Ponte vencer domingo, está classificada com uma rodada de antecedência. Aí vai jogar contra o Santo André na última rodada. Roberto César Santos, Pedrão, craque do jogo. Roberto César Santos, Pedrão, craque do jogo. Carlos Lemos Matosinho, deu Ponte, vitória 3-0. Guilherme Ponte Preta, melhor em campo, Gabriel Risso. Ó, Risso. O Guilherme Ponte Preta, valeu Guilherme. Carlos Lemos Matosinho, Leonardo Leão, melhor em campo. Lógico que tem o Pedrão e o Castro, etc. Mas o Léo precisa de uma força. O Matosinho não tinha votado, então votou no Leonardo aqui. Valeu, queridão. Roberto César, vitória maiúscula, incontestável. Iago Dias, melhor em campo. Melhor que o Pablo Diego, diz aqui o Roberto César. Cadê o Iago aqui? Só o segundo voto pro... Não, peraí. Roberto César Santos. Iago é melhor... Ah, não. Ele tá falando que o Iago é melhor que o Pablo Diego. Mas ele votou no Pedrão. Enquete fechada. Bruno Leão. Castro foi monstro hoje. Então votou no Castro. O Bruno Leão. Lembrando, gente, que hoje não fizemos live no Face. Até começou, mas depois o Face derrubou. Não sei porquê, mas derrubou. Melhor pra mim, Nilson Júnior. E menção honrosa pro Pedro Rocha. Pedro Rocha diz aqui o mito Frank Francisco. Valeu, Frank! Obrigado, viu? Você votou no Nilson Júnior. O único voto aqui no Nilson Júnior. Ó, a galera, Marcelo, votou no Castro. Você pulou a mensagem da Viviane. Ela votou no Léo. Tá dizendo aqui o Matosinho. Desculpa, Vivi. Votou no Léo também. Então tivemos empate aqui. Castro e Leonaldi, viu, Corsato? Castro e Leonaldi. Vivi Vicente, Ponte Preta, vencemos. Nó tático do Brigatti. Roberto César Santos, os antes. Cara, se preocupa com o seu time aí, queridão. Porque o nosso aqui já tá classificado, tá? Não tá classificado. Não, classificado para o Campeonato Paulista do ano que vem. Não corre risco de rebaixamento. Isso, a Ponte não corre mais risco de rebaixamento. Mas é isso. Então deu empate aqui, viu, Marcelo? Entre Leonardo e Castro pro povo. E agora, tá? como é que fica? Fica meio ponto para cada um. Vai. Como assim? Meio ponto para cada um. Agora você, vota aí, melhor em campo. Então, cara, assim, a Ponte Preta colocou aqui na rede social dela, né? Opções, né? Ela coloca o Nilson Júnior, o Iago Dias, o Castro e o Pedro Rocha. Todos eles foram votados. E o Iago Dias ganhou na transmissão da Federação Paulista. Isso.
Mas eu vou votar no Castro. Vai votar no Castro. Pra mim, o melhor em campo, Castro. Apesar dessas bolas aéreas serem um tormento na zaga da Ponte. Mas quando precisou, o Castro foi o que mais tirou. Então eu vou votar no Castro. Eu vou votar no Pedrão. Vou votar no Pedrão. O Pedro Lino votou no Iago. Então, como o Castro teve meio ponto com o Leonaldi e ficou aqui meio ponto, aí o Castro já tinha meio ponto com o seu voto. Castro portanto, ganha. Castro eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. O André Luiz votou aqui no Leonaldi. Valeu, André. Obrigado aí pela sua participação, meu querido. Obrigado mesmo aí pela sua participação. Ficou meio que empatado aqui. Ficou empatado, né? Castro com Leonaldi ficou empatado. Não tinha computado aqui também o voto da Vivi, o voto do André, mas é isso, viu? É isso aí. Bom, o Leonaldi, portanto, teve voto aqui do povo, o Castro também, mas na votação, Castro eleito o craque do jogo. Bom, 10 da noite, mais 54 minutos, hora de fazer a ficha técnica do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Muito bem, Campeonato Paulista Série A1 2024, 10ª rodada, Neoquímica Arena em São Paulo, domingo 25 de fevereiro de 2024, deu Ponte Preta pra cima do Corinthians, a macaca de Pedro Rocha, Matheus Silva, Castro, Nilson Júnior, Igor Inocêncio, Leonaldi, Ramon Elvis e Gabriel Risso, Iago Dias e Gé. Entraram Luiz Felipe, Edson, Renato e Emerson Santos. O Corinthians de Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranielli, Maicon e Rodrigo Garro, o Wesley Romero e Yuri Alberto. Entraram no time do Antônio Oliveira, Matias Rojas, Pedro Henrique, o Biro, Matheus França e também o Gustavo Silva. Matheus Delgado Canançã, 25 anos, o árbitro. Assistente 1, a Neuza Inês Bach. 2, Ítalo Magno de Paula Andrade. E o VAR, o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Cartões no jogo para o Corinthians, o Gustavo Henrique, o Maicon e o técnico Antônio Oliveira. Para Ponte Preta, Luiz Felipe, Gé, Leonaldi e também o Igor Inocêncio. O gol da Ponte, Iago Dias, a 6 minutos do primeiro tempo, 1-0, e assim a Ponte se segurou nesse gol do Iago Dias e até o fim do jogo. Vitória da Macaca, 1-0, resultado importantíssimo, a primeira vitória da Ponte na Neoquímica Arena para 41.375 torcedores, uma arrecadação de R$ 2.339.123,50. Noite de domingo, 10ª rodada Campeonato Paulista Série A1, deu Macaca, 1-0 para cima do Corinthians. Ficha técnica do jogo. Muito bem, muito bem. 10 da noite, mais 56 minutos. Obrigado a você que está conosco aqui na Valinhos FM 87,9. Amanhã no Jornal Bom Dia, com o comando da Patrícia, vai ter o meu boletim lá falando desta vitória da Ponte Preta 1-0 para cima do Corinthians. Jornal Bom Dia na Valinhos FM 87,9 a partir das 8 horas da manhã no comando da Patrícia. Não perca, hein? Amanhã no boletim esportivo da Valinhos FM. Gustavo Carvalho, Osmar Dangaro, André Luiz, Andrezão, tá escalado pro jogo do próximo domingo, hein? Você e Marcelo Corsato, tá bom? Ponte Preta e Novo Horizontino, 5 da tarde, junto com o Pedro Lino. 10 da noite, mais 56 minutos. Eu vou pegar o destaque final do Marcelo já, mas os quadros foram todos, né? Sim, todos os quadros, né? Então tá bom. Já deu as notas? Ah, tem as notas. Não vai dar tempo não, hein? Não, vai sim, pô. Vai sim. Deixa comigo aqui. Solta aí as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Hoje vamos fazer o seguinte, vai valer as suas notas aqui e no blog as minhas, tá bom? Pedro Rocha, só nota, tá, Marcelo? Só nota? Isso. 8. Igor Inocêncio. 8. Matheus Silva. 8. Castro. 9. Nilson Júnior. 8. Gabriel Risso. 8. Leonaldi. 8. Ramon Carvalho. 8. Elvis. 8. 8 pro Elvis, saiu no intervalo? 8. Gé. 8. Iago. 8,5. 8,5 pro Iago. Agora lá, entraram Luiz Felipe na vaga do Elvis. 8.
É tudo 8, cara? Tudo 8. Edson. 8. Que entrou na vaga do Matheus Silva. Renato entrou na vaga do Iago. Cara, o Renato eu não vou dar 8. Tudo 8, né? O Renato eu vou dar nota 6 pra ele. 6. Quase não pegou na bola, hein? Emerson Santos entrou na vaga do Ramon Carvalho. Emerson Santos, nota... Cara, 6 também, vai. 6 também. E o João Brigatti? O João? Cara, o João hoje nota 9,5. Cara, e olha, a gente criticou, hein? Eu critiquei, né? Vou colocar eu aqui, a gente é muita gente aqui, né? Mas eu critiquei a alteração. Né? Eu critiquei a alteração. Eu também não achei legal. E ele arrumou. Ele arrumou. Então, por isso que eu tô dando 9,5. No final das contas, tava certo o Brigatti. É claro que se você pegar os números do jogo, né? Você vai falar, poxa, né? Mas é isso, cara. A Ponte, o que você queria que a Ponte fizesse, né? Que a Ponte fosse lá pro Corinthians e a Ponte tivesse 80% de posse de bola? Eu entendo assim, o que vale é bola na rede, né? O que vale é bola na rede, por isso essas notas aí, porque é difícil você ir na Neoquímica Arena e ganhar, o Corinthians perdeu de 3 do Novo Horizontino, mas outro momento, com outro técnico, por isso que eu dei a maioria de 8 para os jogadores da Ponte. Mas pode pegar os números do Corinthians e Novo Horizontino também, o Corinthians chutou mais bola, teve mais posse de bola, o Novo Horizontino ganhou 3-1. É isso, né? Então tá aí as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. 10h59, seu destaque final, Corsato. Cara, foi um prazer estar nessa transmissão. Pena que eu não consegui narrar o gol da Ponte, né? Mas não tem problema. A Ponte Preta venceu. Estivemos hoje com o Piá ao seu lado, do Felipe Marques e toda a nação ponte pretana pela Valinhos FM. Sempre um prazer. Lembrando que amanhã, 8h30 da noite, estaremos no YouTube, a Hora da Macaca, falando mais desse jogo e falando da semana da Ponte Preta para encarar o Novo Horizontino. Sempre um prazer, um grande abraço, Carlos, e até a próxima. Até a próxima, que será domingo que vem, 5 da tarde, Ponte Novo Horizontino, às 4 da tarde. Transmissão aqui dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM. Tamo junto. Valeu, Corsato. Boa semana, viu? Bom, vamos fechar então aqui a nossa transmissão. Jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 997883821. Tem pelo WhatsApp, muito rápido, né? Vai pelo telefone, 3242-3125. Chamou, pediu, chegou rapidamente aqui. Ponte Preta, com esse resultado, assume a segunda colocação do seu grupo novamente. Ponte Preta agora tem 16 pontos. Macaca assume a segunda colocação do grupo com 16 pontos. O Palmeiras, né, é o time que está na primeira posição, tem 21 pontos o time do Palmeiras. O Palmeiras tem 21 pontos no grupo da Ponte Preta, que é o grupo B. Palmeiras 21, Ponte 16, Água Santa 14 e Guarani 6 pontos ganhos. O Santos é líder do grupo A, 22, Portuguesa 7. Portuguesa está, mesmo com a derrota hoje, brigando para não cair, estaria passando para a próxima fase. Ituano 6, Santo André 5. Lembrando que Ituano e Santo André, os times que estariam sendo rebaixados neste momento, hein? O Guarani com empate hoje, ele não estaria sendo rebaixado com empate contra a equipe do São Paulo. O grupo C, Bragantino líder 18, Internacional líder segunda colocada 14, Mirassol 14. Se a Inter vencer o São Paulo quarta-feira, o Corinthians está eliminado do Campeonato Paulista, não tem mais chances matemáticas de chegar. E o Corinthians ainda precisa fazer mais alguns pontinhos aí, né? Porque tem 10 e ainda corre risco de rebaixamento. O Novo Horizontino é líder do grupo D, o grupo do São Paulo com 18. São Paulo tem 15. Se o São Paulo vencer a Internacional de Limeira, deixa eu dar uma olhada aqui, o São Paulo vai passar o Novo Horizontino, vai chegar a 5 vitórias e assume a primeira colocação. E aí fica com o mesmo número de pontos do Novo Horizontino. Mas por enquanto, Novo Horizontino 18, São Paulo 15, São Bernardo 15, Botafogo 11 pontos ganhos com a vitória de hoje. O Botafogo ainda tem chances matemáticas de se classificar para a próxima fase, dependendo aqui do resultado do São Paulo contra o time da Internacional. Se o São Paulo vencer a Internacional, aí não dá mais para o Botafogo. O Botafogo estará eliminado do Campeonato Paulista. Vai precisar de mais um pontinho aí matematicamente para não ter problema com o rebaixamento, o time do Botafogo. 11 da noite, mais 2 minutos, hora, portanto, de fechar aqui a jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Estive ao lado do Marcelo Corsato, do Pedro Lino, lá no estádio Neoquímica Arena, amanhã, 8h30 da noite.
tudo sobre esse jogo aqui e prospectar também o jogo da Ponte Preta contra o Novo Horizontino, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca, YouTube Hora da Macaca, se inscreva lá em nosso canal. Agradecendo ao pessoal da Valinhos FM, ao Ismael Neto, ao Wagner Faneco e à equipe técnica Maila Siqueira e ao Gustavo Baldezin. Canais de Futebol Interior, direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do nosso Giovanni Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, com os trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo do Felipe Marques. Desde as 5 horas da tarde, falando de futebol, fizemos o jogo do Guarani com o Gustavo Marques, com o Albert Cavalcante e com o Eduardo Tolentino, e depois ficamos aqui com você. Portanto, 6 horas de transmissão esportiva. Hora de descansar. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Uma semana repleta de paz para você. Um abraço do tamanho do Majestoso para você, torcedor da Ponte Preta, para você, torcedor de futebol do Brasil. E lembre-se, eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa jamais. Dali Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, 8h30 da noite amanhã, Hora da Macaca. E no sábado, no domingo, 5 da tarde, Ponte Preta e Novo Horizontino. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Torcedor, um grande abraço, boa semana e até amanhã. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.